Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Uma ótima tarde para você que já nos acompanha em mais uma edição do Pinga Fogo. Hoje você já está conosco, está chegando a partir de agora, já vai aí colocando o seu nome, identificando você de que cidade é. Também você vai nos posicionando aí quais os seus questionamentos para a tarde de hoje, para que hoje não Sidney Fernandes, mas o Jorge, que não é Fernandes, né, o Jorge Salomão, que está conosco hoje aqui também, para também poder atender você. Jorge, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Theo. Boa tarde, nossos amigos telespectadores. Muita paz a todos. Que ótimo. Então, o Jorge, que não é Fernandes, vai responder para você hoje. Theo Oliveira. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Jorge. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Pinga Fogo e vamos que vamos para mais uma tarde de aprendizado, né, Reginaldo? Exatamente, né, Theo? E assim como nós vamos tocando o programa de hoje, também boa tarde ali para o Sérgio, que já está conosco também o Joe Santos ali na retaguarda, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho ser iniciado, nós vamos começar com a prece que o Theo, ele toda sexta-feira já vem preparado, viu? Ele deve ficar lá na casa dele ali se preparando, fazendo toda a sua reflexão para que chegue aqui e faça essa prece inicial, né, Theo? É você. Isso mesmo, Reginaldo. Mais uma vez, boa tarde a todos, nós aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, não só nós aqui no estúdio, mas todos os colaboradores, todas as pessoas que trabalham para que o centro continue funcionando, mesmo que à distância, para atender você, atender os seus anseios, continuar com os aprendizados e, claro, não desamparar as pessoas, não desamparar os espíritos que sempre procuram os serviços da espiritualidade para um engrandecimento. Pedimos que mais uma vez possamos elevar o nosso pensamento, possamos vibrar pelos amigos, todos nós que estejamos aqui reunidos, aqui no estúdio, aí no chat do Facebook, do YouTube, você que está nos ouvindo pela Rádio SEAC, vibremos uns pelos outros, porque a pergunta de muitas pessoas podem acabar respondendo, podem acabar tendo respostas para outras pessoas. Você faz uma pergunta para o Jorge, na resposta do Jorge ele pode abranger muitas outras pessoas que talvez por um motivo ou outro não conseguiram fazer a pergunta, mas com certeza os bons espíritos acabam trazendo para nós a resposta. E tenhamos sempre a certeza de que a nossa pergunta será feita, mas a resposta é aquela da qual nós precisamos e não aquela que nós queremos. Existe sim o livre-arbítrio, não só de nossa parte, como da outra parte também. Então que possamos nos unir mais uma vez em tempos complicados, mas nesse momento possamos vibrar uns pelos outros. Nesse momento as coisas ficam um pouco mais agradáveis, pois vamos falar de coisas boas. Vamos falar do amor de Deus, vamos falar do bom trabalho que os espíritos fazem, mesmo em tempos complicados, nos protegendo e nos guiando. E que eles possam intuir mais uma vez nessa tarde o Jorge em suas palavras, em suas respostas, em suas dicas de livros, em suas indicações, e que todos nós possamos ao final do programa sair daqui satisfeitos com uma missão cumprida não só de um trabalho, mas de uma tarde de aprendizado. Que os bons espíritos nos abençoem, que assim seja e que tenhamos um ótimo programa. Iniciamos aí com a prece para que você também esteja nessa sintonia tão importante. Nós vamos aqui às perguntas da tarde, manhã. Eu sei que aqui começaram a ser as perguntas, Jorge, às 6h30 da manhã já tinha pergunta aqui para que você pudesse responder, né? E essa começa cedo aqui, o pessoal não tem preguiça não. Acorda cedo e já estão aqui, já se preparando, já deixam suas perguntas aqui para que não se esqueçam, né? E possam fazê-la a você. Primeira pergunta que vem do Marcelo, que está conosco também. Marcelo, boa tarde para você. Ele pergunta para você aqui, Jorge, essa pergunta tão importante do Marcelo é assim, ó: o que dizer da vida extraterrestre?
elas eles são mais evoluídos, podem nos visitar? Tecnologia, ciência em geral, chegaremos a esse nível? Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela sua importante participação. Uma pergunta bastante interessante, que nos remete, inclusive, a algumas obras interessantes, como, por exemplo, aquela intitulada Civilizações Extraterrestres, do Isaac Asimov, que foi um grande astrônomo. Sob o aspecto do olhar da nossa abençoada doutrina, os extraterrestres são todos aqueles que estão, obviamente, isso em conformidade também com a própria ciência astronômica, todos aqueles que estão fora de nossa esfera planetária, vivem em outros sistemas. A grande pergunta é a seguinte: há provas da existência de outros povos que não os terrestres? Nós vemos que a ciência vem avançando significativamente e já há, inclusive, vários indícios de que, obviamente, existem sim outras civilizações, e a própria doutrina, ali na obra de Kardec, a Gênese, já nos mostra que é impossível que Deus tenha criado uma imensidão descomunal como é a nossa, o espaço sideral, o universo, enfim, para que tão somente nós, os que vivemos aqui na Terra, desfrutemos dessa grandeza universal. Agora, no tocante à questão deles serem ou não mais evoluídos, vai depender muito da evolução dos sistemas planetários em que essas criaturas se encontram. Você pode observar ali no livro Segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, Marcelo, que ali Kardec formulou perguntas aos espíritos amigos sobre essa questão de outros seres vivendo em outros planetas, e ali os espíritos se informam que há, evidentemente, seres habitando outros planetas, como, por exemplo, dentro do nosso próprio sistema planetário, esses planetas que nós temos aqui em nossa dimensão planetária. E os espíritos disseram para Kardec ali no Livro dos Espíritos que existem espíritos que são mais inferiores do que nós que estamos aqui na Terra, inclusive. Então, para você ver que nem todos os que são extraterrestres, evidentemente, serão superiores a nós. Uns são, evidentemente, superiores, outros mais inferiores, inclusive. Naquela obra de Divaldo Pereira Franco, intitulada Na Próxima Dimensão, ali nós vemos os espíritos mostrando para nós, os que estamos estudando, que existem sim outras dimensões espaciais, civilizações que estão, obviamente, fora do nosso sistema planetário, que também ou são mais evoluídas ou são menos evoluídas. Posso citar para você, por exemplo, o caso dos exilados de Capela. Esses povos eram mais avançados do que nós. E são, obviamente, seres extraterrestres porque vivem em outra dimensão espacial. Eles vivem no sistema de Capela, que fica a 42 anos luz aqui da nossa Terra. Isso você pode pegar naquela obra de Emmanuel, intitulada Caminho da Luz, que Emmanuel faz uma menção rapidamente em relação a esses povos aí, que obviamente são mais evoluídos do que nós. Então nós podemos dizer que sim, há seres extraterrestres que são mais evoluídos do que nós, e também há seres extraterrestres que são semelhantes a nós ou até mais imperfeitos do que nós, com certeza. Próxima pergunta, que você que nos acompanha aqui já vai fazendo as suas questões para que o Jorge possa responder também. Próxima pergunta que eu tenho aqui é a pergunta do Eliseu, que tem uma pergunta também importante para que você possa responder, Jorge. Ele diz assim, ó, era para o Sidney, né? Tínhamos colocado logo cedo e não sabia que o Jorge viria. Uma criança, Jorge, que se suicida aos 13 anos de idade e ao reencarnar, não retornaria como completista? É possível que sim. Boa tarde, Eliseu. Tendo em vista a própria resposta dada pelos espíritos a Kardec no tocante à questão do desencarne desses seres em tenra idade. E a resposta que os espíritos deram para Kardec no que tange a esse assunto é que esses o que desencarnam em idade que choca a nossa sensibilidade, choca às vezes a nossa razão, eles estão, a bem da verdade, completando um período que lhes faltava para terminarem a existência passada, mas que infelizmente acabaram atentando contra a própria vida. Portanto, se alguém, por exemplo, era para viver até os 65 e aos 50 comete o suicídio, ele estava ali numa situação de completar os 15 anos para fechar o seu ciclo evolutivo, que era de 65.
quando ele reencarna numa próxima vida, é muito provável que esse camarada vai viver até os 15 anos para completar o tempo que lhe faltava na última existência, sem dúvida alguma. E isso, obviamente, você vai encontrar esse tema tratado dessa forma expressa, desse modo, no Livro dos Espíritos, porque Kardec também fez essa pergunta, teve essa mesma dúvida. Não tenha dúvida, com certeza. Você nos acompanha na tarde de hoje, o programa Pinga Fogo, com o Jorge Salomão, né? Vai chegando agora, você que vai chegando agora, percebe que o Jorge está conosco aqui e vai também alimentando, vai capacitando você através das respostas que você tanto busca. Theo Oliveira tem também uma questão, Theo? Ô Jorge, nessa questão dessa pergunta do Eliseu, a pessoa se suicidar com 13 anos, essa chegada de um suicida, independentemente da idade no mundo espiritual, tem a recepção é a mesma, a situação mental, a vibracional da pessoa é a mesma, vamos supor, alguma coisa não muito agradável de acontecer? Pergunta interessante, Theo, acredito que é a dúvida de todos nós, se eventualmente um jovem, um adolescente, como por exemplo 12, 13, 14 anos, acaba atentando contra a própria vida através do suicídio, se evidentemente eles enfrentarão a mesma dificuldade, as mesmas dores que enfrentam os suicidas que nós conhecemos, como por exemplo naquela obra de Ivone do Amaral Pereira intitulada Memórias de um Suicida, onde nós vemos ali o grau extremo de dor, de aflição que os suicidas acabam sofrendo quando estão do outro lado da vida, quando eles vão para um plano inferior intitulado, muitas das vezes, Vale dos Suicidas. Agora, nós perguntamos, e um adolescente, quase uma criança, digamos assim, que está nessa faixa etária, ele também vai para o Vale dos Suicidas? Eu posso responder essa sua pergunta, Theo, me lembrando de uma obra interessante intitulada Vitória, de Elias Barbosa, em que ali nós vemos uma jovem com seus 17, 18 anos, que atentou contra a própria vida, se atirando do alto de um edifício, e depois ela dá comunicação através do Chico Xavier. Nessa obra tem a foto dela, tem a mensagem dela, e ela diz o que levou ela a fazer esse ato. Ela comenta que ela ouvia vozes. Olha aí uma situação bem interessante para se observar, inclusive junto aos nossos jovens, filhos, etc e tal, que quando eles começam a ficar isolados, acabrunhados, depressivos, nós temos que tomar muito cuidado, porque talvez, pode ser que exista aí um componente obsessivo, e temos que tomar muito cuidado. Então, essa menina, espírito, depois do suicídio, ela narra que depois que ela se deu conta da situação que ela havia se permitido, ela recebeu, quando ela despencou daquele edifício, quase que automaticamente o auxílio de uma senhora que ela chamou de vozinha, nos mostrando, portanto, que o tratamento, uma situação dessa, como é um jovem, ainda não tem um desenvolvimento psicobiológico devidamente ali dentro do seu processo normal, não tem uma compreensão ampla que nós, os adultos, temos, tem um tratamento diferenciado, porque não podemos generalizar que todo suicídio necessariamente ele vai para o Vale dos Suicidas, jamais. Cada caso é um caso, leva-se em consideração a motivação, leva-se em consideração o grau de compreensão, grau de maturidade e vários outros fatores. Então, nesse livro, Vitória tem aí a experiência dessa menina que, com adolescente, ela se suicidou, mas teve ali o auxílio da sua vozinha do outro lado da vida para acolher naquele momento de dor e agonia. Tá certo. Próxima pergunta que também você possa responder, Jorge, vem aqui do Silvio Bernardo de Viseu, Portugal. Ele está conosco e pergunta: Deus criou todos de igual forma, simples e ignorantes, sem defeitos e sem qualidades. Porém, com também a propensão, né, para o bem e não para o mal. Então, por que já em animais existe uma disposição tão grande de egos? Uns são ferozes e outros são dóceis. Uns guardam rancor, outros não. Boa tarde, Silvio. Obrigado pela sua participação. Pergunta também bastante interessante. É verdade que todos nós somos criados simples e ignorantes. Recomendo a leitura de uma obra que se encaixa perfeitamente dentro desse tema proposto para você. É do Gabriel Delany, foi um contemporâneo de Kardec, um grande estudioso também da ciência psíquica, do espiritismo, essa obra intitulada Evolução Anímica. Eu recomendo essa obra para todos aqueles que querem entender essa dinâmica
dos que foram criados simples e ignorantes, como todos nós que fazemos parte da criação divina. E ali nós vamos ver porque uns têm aptidões diferentes e outros não. Agora, reportando a sua pergunta, nós podemos dizer o seguinte: primeiro, que os animais ainda eles não têm ego. Ego é, evidentemente, esse atributo que nós, humanos, possuímos na medida que nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos. E ali nós vamos construindo aquilo que nós achamos que é, quando na verdade não é, evidentemente. É uma casca. Porque em paralelo ao ego nós temos o quê? A nossa essência, o nosso ser profundo, o nosso espírito. Então, se os animais têm essa diversidade de comportamento, primeiro nós temos que verificar que eles estão vivendo à mercê do instinto. Se uns são mais dóceis ou não, isso daí nós podemos nos reportar ao fato de que os animais também eles sofrem processos mutacionais, não dizemos assim reencarnação, mas só para podermos compreender melhor, vamos usar a expressão reencarnação. Eles também sofrem os processos reencarnatórios mutacionais, portanto. Eles não vivem indefinidamente numa única espécie. Ou seja, esse aqui é leão, vai ser leão na próxima, depois na próxima, depois na próxima, e assim sucessivamente. Então nós podemos imaginar que, por exemplo, dentro de uma alcateia de leões, o que é muito raro, mas vamos lá, já que eu usei essa espécie de animal para o nosso tema aqui, e encontrarmos ali, por exemplo, um animal que já tem assim, um certo discernimento mais para o campo da bondade com outra espécie, por exemplo. E nós vimos, inclusive, Reginaldo, num documentário do National Geographic, certa feita uma leoa, ela teve ali o seu instinto de matança bloqueado e passou a cuidar de um cervo lá na savana africana. E ela, inclusive, passou a defender aquele cervo que é sua presa, que é a sua fonte de alimento, contra os demais do bando. Até que chegou uma hora que ela não conseguiu, porque aí, de repente, veio um leão lá e abocanhou o coitadinho do bichinho. Mas ficou de 2 a 3 dias cuidando dele, inclusive protegendo contra os outros do seu bando. Olha aí, por exemplo, uma mostra de um comportamento diferente daquilo que se vê dentro da genética dos leões, da alcateia de um leão. E mesmo a gente vê com o ser humano, né? Com o ser humano. É possível nós vermos vídeos aí, né, pelo mundo afora, o quanto que eles são dóceis até com alguns seres humanos, né? Exatamente. Então nós podemos imaginar que essa leoa, vamos por assim, o princípio inteligente dela, já deve ter ocupado outras espécies de animais que têm ali uma característica da docilidade, por exemplo, vamos imaginar por aí. Então os animais também eles progridem, eles evoluem. Então se dentro de uma determinada espécie, como eu citei, da alcateia dos leões, ali nós vemos que existe algum que tem uma diferença de comportamento em relação aos demais, no que diz respeito, por exemplo, a um grau de, vamos por assim, entre aspas, de bondade, de compreensão, de tolerância em relação a certas outras situações que os outros não têm, podemos imaginar que esse animal ele veio de uma outra espécie que já trazia aquela característica dessa tolerabilidade, por exemplo. Porque os animais também, eles passam por processos, repito, mutacionais e vão ocupando espécies diferentes até um dia chegar aonde nós chegamos ao hominal, por exemplo. A fala, né, que ele usou, né, melhor dizendo, ego, né? Hoje eu conversava com amigos, né, dentro de um ambiente de trabalho, e a gente colocava o seguinte, eu vejo, né, a minha forma de ver a questão do ego, ela é muito forte quando a gente tem a jovialidade, muito mais jovem, a gente quer aparecer, quer mostrar serviço e acaba confundindo algumas coisas, né? Com o passar do tempo, a gente aprende que aquilo não tem necessidade, né? A gente aprende, amadurece com a realidade e percebe que nós podemos auxiliar um outro, nós somos uma equipe, uma engrenagem dentro de uma peça para que todo cresça, né? Mas é difícil chegarmos a isso, né, Jorge? Porque o ser humano, por mais que ele vá evoluindo, ele não assume muito essa questão de partilha, né? Ele quer mesmo, às vezes, muito mais para ele do que para o outro, né? Então, essa evolução aí que vai tardando cada vez mais e acaba nos atrasando. Eu sei que, assim, não atrasa o ser humano, né? Nós apenas estacionamos, mas acaba tendo alguma consequência espiritual? Por exemplo, se nós estivermos muito aí à mercê do nosso componente egóico, nosso egoísmo, seria isso que você pergunta? Exatamente. Os espíritos disseram para Kardec, ali no Livro dos Espíritos, que as grandes pragas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. São duas pragas, porque se nós verificarmos a origem de muitos males da humanidade, nós vamos remontar ao orgulho e ao egoísmo.
Se trata, portanto, de pragas, conforme adjetivaram os espíritos, nós imaginamos sem qualquer sombra de dúvida que se trata de um componente negativo de nossa personalidade que acaba emperrando, atravancando o nosso processo evolutivo. Isso retarda, inclusive, porque nós estamos aqui na Terra para trabalharmos esses componentes relacionados ao nosso ego, que é o orgulho, que é a nossa vaidade, para fazer com que eles, em cada etapa reencarnatória, vá sofrendo um processo de redução, de diminuição. Porque, obviamente, em uma única vida, nós não conseguiremos arrefecer esses estados patológicos de nossa alma, que é o orgulho e o egoísmo. Então, cada vida que nós viemos aqui na Terra, nós vamos reduzindo a prevalência desses impulsos de nosso ego, o orgulho e a vaidade, e o egoísmo, enfim, até que nós adquiramos total domínio sobre essas forças negativas. Aí então estaremos no estado de seres iluminados. Então, respondendo a sua pergunta, Reginaldo, com certeza sim. O egoísmo, ele atravanca, ele obstaculiza, ele atrasa, ele retarda, inclusive, o nosso processo de evolução. Enquanto mais egoísticos, quanto mais orgulhosos formos, mais próximos do reino inferior nós estaremos. E com isso nós estaremos naturalmente retardando o nosso processo evolutivo, sem dúvida alguma. Próxima pergunta, mais uma pergunta do Eliseu aqui para que você possa responder também. Aqui ele diz: a doutrina pode nos dizer, né, sobre os povos antigos, para onde foram, também esses seres, né, da Atlântida, os povos mais e outros povos, né, onde que os espíritos também possam estar se evoluindo. Como que a gente poderia entender um pouquinho mais? Sumiram aí sobre a Terra? Esses povos sumiram sobre a Terra? Olá, Eliseu. Vamos nos reportar àquela obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, para que possamos iniciar então o nosso raciocínio em relação à sua pergunta. Nessa obra, A Caminho da Luz de Emmanuel, ele nos mostra que antes de nós termos aqui na Terra as 4 importantes raças, que são os egípcios, os israelitas, os europeus e o povo indiano, nós tínhamos tão somente uma espécie existente aqui na Terra, e segundo aquela obra, aí nós estamos no terreno da ciência, o gene de Siddhartha Mukherjee, que é um grande geneticista da atualidade, ele nos informa que o berço de nossa raça, o início de nossa humanidade, teve naturalmente seu princípio lá na África. Então, até então, éramos tão somente uma única espécie. Até que, diz Emmanuel nessa obra Caminho da Luz, quando houve uma revolução para melhor, em que Capela estaria saindo de um estágio evolutivo para um outro estágio evolutivo melhor ainda, teve um certo número de habitantes que não estavam condizentes com aquele estado de alteração, com aquela nova era que estava surgindo para esse mundo de Capela. Como eles não se ajustaram a essa reorganização daquele plano sob aspecto evolutivo, eles foram expatriados, foram banidos desse plano e vieram aqui para a Terra, que estava no seu processo ainda iniciático no campo evolutivo. Já tínhamos naturalmente a raça humana aqui, mas era tão somente um tipo só, que veio da África. E com isso houve um processo de miscigenação desses que vieram de Capela, dando origem às 4 raças que nós conhecemos, que é a que eu citei: os israelitas, os egípcios, os europeus e os indianos, ou o povo asiático. Então o que acontece? Diante disso houve uma grande miscigenação e a partir deles trouxeram a sua cultura, eles trouxeram o seu conhecimento sobre o aspecto espiritual e trouxeram, acima de tudo, também uma mudança genética na humanidade. A partir daí houve a inserção, diz inclusive André Luiz naquela obra Evolução em Dois Mundos, a inserção de um princípio genético que acabou transformando a raça humana, que até então era originária tão somente lá na África, para raças diferenciadas, que é as que nós conhecemos na atualidade. Então nós podemos verificar que esses povos da antiguidade, como por exemplo os capelinos, eles não saíram por completo aqui da Terra. Muitos que vieram foram expatriados de Capela, aqui permaneceram por um bom tempo, até se ajustarem e depois retornar ao seu planeta de origem. Olha só, extraterrestre.
complementando aquela pergunta do Marcelo logo no início do nosso programa. Então, eles retornaram para o seu planeta de origem, mas outros tantos também não conseguiu aquilo que nós estávamos conversando, Reginaldo, sobre o processo evolutivo, o banimento do orgulho, do egoísmo, não conseguiram levar isso a bom termo, e aqui permaneceram, e temos muitos, inclusive, povos capelinos entre nós, não tenha dúvida, que estão aí até hoje num processo de evolução contínua, com suas dificuldades, mas que, de certo modo, estão aí, de qualquer forma, oferecendo recursos para o desenvolvimento, progresso, mesmo que sob o aspecto puramente material científico do nosso mundo. Então eles não estão aí por completo longe de nós, muito pelo contrário. Naquela obra de Divaldo Pereira Franco, intitulada Na Próxima Dimensão, nós vamos ver que nós temos aqui na Terra imiscuídos, ou seja, misturados junto de nós, espíritos que estão vindo de outras agremiações planetárias para inclusive fomentar, ou seja, impulsionar o progresso aqui desse planeta. Que do jeito que se encontra, ainda nós estamos com muita dificuldade para sairmos desse estágio de mundo de provas e expiações. Então, Cristo está permitindo que venham outros seres de outros sistemas planetários para se miscuírem em nosso meio e aí produzirem nos 4 cantos de nosso plano, sob o aspecto aí populacional, a vinda de novas ideias, a vinda de novos princípios, dando esse impulso, dando essa ajuda para que nós possamos, então, um dia chegar ao plano de que nós tanto almejamos, que é mundos regenerados, regeneradores. O Silvio tem mais uma questão também para que você responda, ali de Viseu, Portugal, que diz assim: o que diz a doutrina espírita, Jorge, sobre o terceiro segredo que Maria contou aos 3 pastorinhos de Fátima, numa de suas aparições em Portugal? Eu, com toda sinceridade, Silvio, não tenho informação no tocante a essa questão do terceiro segredo. É um assunto assim muito da alçada dos nossos irmãos, os católicos, mas eu confesso para você que eu vou ficar devendo essa resposta porque eu não tenho informações a respeito. Até que ele coloca a doutrina espírita, ela tem alguma relação com, que seja alguns dessas mensagens ou alguma outras mensagens? Tem alguma relação? A única relação, ponto de contato que nós podemos mencionar seria sob aspecto, assim, vamos dizer, psicográfico, mediúnico, que essas crianças acabaram por receber um espírito aí com uma certa evolução e que acabaram por dar a essas crianças essas mensagens, essas informações, então elas acabaram guardando isso como os 3 segredos. Um foi revelado, o segundo também, o terceiro... eu não sei exatamente, que eu não tenho muita informação, sim. Mas assim, se você pergunta sobre a semelhança, nós podemos, dentro da principiologia... algo mais semelhante mesmo, não precisa ser do caso, né? Mas que a doutrina tem uma outra relação que poderia também nos colocar. Exatamente, né? O que nós podemos dizer é que são crianças que viram um espírito de uma certa evolução espiritual, que transmitiram a elas essas informações e que naturalmente elas ficaram então incumbidas de revelar esses segredos para que a humanidade, de uma forma geral, dentro aí das autoridades católicas, pudessem estar alertando a humanidade do perigo que eventualmente a humanidade poderia estar submetida quando não atendesse aqueles reclamos da espiritualidade superior, que passou para essas crianças essas informações para que a humanidade pudesse então se nortear segundo o desejo da espiritualidade superior. Então, nesse aspecto, nós podemos então tangenciar o tema à luz do espiritismo. Agora, especificamente dentro do aspecto da significância que esse terceiro segredo teria, aí eu confesso para você que eu não tenho material suficiente para penetrar nesse tema aí. Perfeitamente. Você acompanhando a edição de hoje do Pinga Fogo com Jorge Salomão, eu já chamo o Theo, ver se tem novidades, tem informações, para que possa também levar aos nossos amigos que nos acompanham, Theo. Pois não, Reginaldo, a gente avisa que a nossa livraria e também a nossa biblioteca, elas estão abertas ao público. Você pode visitar aqui o SEAC, nós temos agora o termômetro, né, que vai medir a temperatura das pessoas que aqui transitam num número bem reduzido, mas você pode fazer o seu pedido de livro, você pode vir à biblioteca e retirar o seu livro, ou fazer, se você estiver passando por perto para perguntar alguma coisa, para saber, tirar alguma dúvida sobre a possível volta, como está funcionando o Centro Espírita Amor e Caridade, porque tem gente que não tem muita habilidade com a internet, exatamente, né, Reginaldo? Entrar no site e tal. Então, talvez muitas vezes a pessoa prefere vir aqui perguntar no tete a tete do que tentar esse contato pela internet. E
avisando a vocês que a nossa livraria funciona. Hoje a responsável é a Alessandra Chanclaudino, que atende você por lá, então sinta-se à vontade. Centro Espírita Amor e Caridade, Rua 7 de Setembro, 8h30, no centro da cidade. Reginaldo. E vale lembrar também, né, Theo, já que você falou da livraria, tem várias novidades ali, né? Tem um Clube do Livro com ações importantes para quem quer conhecer, quem quer ser sócio, né? Tem várias ações acontecendo também, e várias novidades de fusões também. Isso, está acontecendo aí a fusão da livraria com a editora, né, Reginaldo? Tem também uns vídeos que você está fazendo aí sobre o Minuto do Livro e o Clube do Livro, para o pessoal que tem essa intimidade pode ver pelo Facebook, pelo YouTube, para ficar a par dessa situação, né? E se você sendo sócio, tem aí coisas boas para você, né? Prêmios bons, importantes ali, diferenças, né, para você comprar o seu livro. Então é importante também, né, Jorge? Ter uma literatura, como você sempre cita aqui, né? Sempre uma obra, porque você também foi ler bastante. Montou sua biblioteca, né? Montou sua biblioteca para poder ter conhecimento, para conhecer melhor sobre a doutrina, né? Não tenho dúvida. Lembrando também que no Bazar de Roupas também existem lá alguns livros, né? Livros espíritas, livros de outras, de outro tipo de literatura. Quase mas o pessoal, sebo, né? Isso, e com um valor bem acessível, viu? Para o pessoal poder aí fazer como o Jorge, como algumas outras pessoas, montar a sua biblioteca. Exatamente. Vamos a mais questões, então. Você continua conosco na tarde de hoje, até as 4h30 você vai colocando as suas questões para que o Jorge de Salomão possa responder a você. A próxima pergunta que eu tenho aqui também é a pergunta do Eliseu. Ele diz, o que Jesus quis dizer, né, com as palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros? Essa mensagem de Jesus ela é interessante porque ela nos remete à ideia reencarnacionista ou à ideia da duplicidade de nossas vidas, ou da dualidade de nossas vidas, seja no campo material quanto no campo espiritual. Sobre o primeiro aspecto que eu mencionei, ou seja, sobre o aspecto reencarnacionista, essa frase é interessante por quê? Porque nós vemos que Jesus, ele falava através de parábolas e exemplificava aquilo que falava, como por exemplo, ele percebeu que o colégio de apóstolos estavam ali discutindo, olha só o ego, olha só o orgulho, até mesmo a vaidade. Quem seria o maior no reino dos céus? Então eles estavam lá, eu vou assentar à direita de nosso Senhor. Eu vou estar no paraíso, etc. e tal. Jesus só percebeu aquilo, não disse mais nada. Pura e simplesmente, ele baixou a sua túnica até a região dos rins, muito típico dos escravos daquela época, e foi lavando os pés de cada um dos seus apóstolos, para escândalo de todos eles. Nossa, mas o mestre fazendo isso, onde já se viu? Eu não aceito. Pedro inclusive falou, não, mestre, eu não aceito. Jesus falou, fique quieto, deixa eu terminar o meu trabalho. E lavou os pés de todos os apóstolos. E aí depois sentenciou o seguinte, quem dentre vós que quiser ser o maior no reino dos céus, que se faça o menor aqui na terra. É a lição da humildade. Então é Jesus nos mostrando que toda vez que nós agimos com orgulho, com arrogância, com prepotência, inevitavelmente, quando sairmos daqui do outro lado da vida, seremos os menores no plano astral inferior. E quando aqui regressarmos obrigatoriamente através do processo reencarnatório, nós que outrora adotávamos uma posição de superioridade, estaremos na condição, por exemplo, de um escravo. E nós vemos isso, Reginaldo e Theo, naquela obra maravilhosa de Emmanuel, intitulada 50 anos depois, que nós vemos ali o escravo Sertório, nada mais, nada menos do que o grande e orgulhoso senador Públio Lentulus, aquela obra de Emmanuel há 2000 anos atrás. Olha só, ele foi um senador de Roma, não soube aproveitar a companhia de Jesus Cristo. 50 anos depois, ele acaba reencarnando a condição do escravo Sertório nessa obra. Então, essa frase que o Eliseu mencionou aí, ela reporta, nos ensina que quem dentre vós quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor. Porque se nós não nos valermos do caminho da humildade, nós inevitavelmente sofreremos diante da lei de causa e efeito, e aqui retornaremos só com uma situação pior do que aquela quando outrora nós estávamos exercitando ali, por exemplo, o nosso poderio, a nossa vã superioridade. Então, repito, em relação a essa obra 50 anos depois de Emmanuel, que o senador Públio Lentulus, que nada mais é do que
o guia espiritual de Chico Xavier, hoje na atualidade que nós conhecemos, nada mais foi do que o senador romano lá há 2000 anos, 50 anos depois que tem essa obra, 50 anos depois, reencarnou na pele de um escravo. Por quê? Porque há 50 anos atrás, antes, ele não soube aproveitar a lição de Jesus que tangenciava a questão, a necessidade da humildade. Ele não usou da humildade, reencarnou, só que numa condição bem humilde. Então, se nós não dobrarmos a serviço por bem, inevitavelmente a lei de causa e efeito fará com que nós reencarnemos essa vida numa condição mais difícil, mais complicada, até que nós baixemos o nosso facho e adquiramos, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, a virtude da humildade tão indispensável para que nós possamos galgar aí o reino dos céus, conforme disse Jesus no Sermão do Monte. Daí a importância, né, Jorge, de nós, quando nós estivermos na fila da vida, né, vamos analisarmos assim, que olhemos para trás, né, que possamos olhar para o outro, que possamos identificar o outro, né, não pisar no outro para que você alcance mais a fila mais rápida, né. Tanto é verdade isso aí que você está falando, Reginaldo, que Jesus, cognominado por Emmanuel, naquela obra Caminho da Luz, como o idealizador do nosso planeta Terra, nosso governador, ele veio na condição mais humilde. Ele poderia ter vindo entre reis e potestades. Mas não, ele reencarnou entre animais, numa estrebaria, sem teto. Exatamente. E depois, quando começou o seu apostolado, quem que ele escolheu? Ele escolheu consorciar-se com o senador? Com reis? Com fariseus? Não. Ele escolheu o pessoal mais humilde, mais simples, cobradores de impostos, pescadores, pessoas da mais baixa condição humilde social da época lá em Roma e em toda aquela região ali de Israel. Nos mostrando, portanto, que isso, que nem você falou muito bem falado, que é besteira essas nossas atitudes de fazermos diferença uns em relação aos outros, seja por questões de nome, de posição social, de compadrio e por aí vai. Porque do outro lado da vida, não vai ser exigido de nós quem nós somos aqui na Terra sob aspecto meramente social, universitários, nossos títulos. Isso aí, do outro lado da vida, não vale nada. Exemplo, aquela obra de André Luiz, Nosso Lar, nós vemos um grande cientista que foi André Luiz, espiando a duras penas lá no umbral, e depois entrando em Nosso Lar na condição do servo mais humilde, a ponto de, dentro do orgulho dele, achar, por exemplo, que ele poderia exercitar a medicina lá do outro lado da vida. Quando o ministro Genésio disse para ele, a sua medicina que deu-se outro lado da vida, não vale nada, meu filho. Comece pelos trabalhos menores, para que você possa, evidentemente, entender a lição de Jesus. E aí, no momento certo, qual foi a conduta que ele adotou, tendo compreendido, passado um tempo depois dessa fala do ministro Genésio? Ele pegou um pano e passou a limpar um saguão lá de Nosso Lar, vomitos inclusive, mostrando que a partir daí, esse seria evidentemente o caminho que faria com que a pessoa adquirisse a verdadeira iluminação. É aquilo que o Eliseu está nos perguntando. Ser o maior vai fazer com que nós sejamos o menor do outro lado. Quanto mais orgulho, menores nós seremos do outro lado. Quanto mais humildade, maiores seremos do outro lado. É nesse sentido. Perfeitamente. Você nos acompanhando aqui, Jorge, você falou uma coisa tão importante de nós observarmos, né, de nós olharmos, e nós vivemos hoje uma pandemia, né? Essa pandemia, ela pegou a todos, ninguém está livre, né? Todos nós podemos ser acometidos de alguma forma em algum momento, né? Então, ela não pegou o pobre, ela não pegou só o rico, ela está aí para que todos... Como disse o Cine, ela é democrática, né? É democrática, entendeu? Então, mostra muito claramente isso que você acabou de nos colocar também de entendimento, né? De nós cuidarmos melhor, né? De olharmos melhor, porque nós podemos, a qualquer momento, não estarmos aqui, né? Podemos partir e que carga vamos levar? Eu falo sempre que é uma mochilinha que nós carregamos, né? Você quer chegar lá com mais leve ou mais pesada, né? E quanto mais pesada, mais próximos aqui do terra a terra estaremos, enfrentando em zonas purgatoriais, situação de muita dor e aflição, até que nós aprendamos de fato a nos libertar dessa nossa mala em que estamos carregando ali muito orgulho, muita vaidade, muita presunção, que do outro lado isso jamais deve nos acompanhar, porque se estivermos sendo acompanhados dela, ficaremos mais próximos aqui da retaguarda da vida. Quanto mais leves forem essas nossas mochilinhas, digamos assim, mais próximos nós estaremos aí dos seres iluminados, não tenha dúvida.
Perfeitamente. Vamos lá, tem mais questões para serem aqui respondidas conosco também. O Sérgio está ali nos auxiliando, trazendo as perguntas que estão na página do Sidney, que vão nos colocando aqui. A Ana Maria, de Lençóis Paulista, coloca aqui a questão que a gente estava discutindo um pouquinho antes, né? O orgulho e a vaidade poderiam fazer com que a reencarnação chegasse a ser desperdiçada, voltando ao mundo espiritual mais pesado do que veio, né? A sintonia tá boa hoje, né? Tá excelente. É a sincronicidade a que se exatamente referia Jung, que é essa situação que nós estamos aí interconectados. Exatamente. E de repente a colocação que ela fez é a mesma que alguém estava projetando aí de fazer, por exemplo, em forma de pergunta. Exatamente. É a sincronicidade, conforme disse Jung. Exatamente. Então, é possível isso, de nós entendemos que poderia atrasar, né, essa reencarnação, se nós tivermos, né, esse orgulho, essa vaidade exacerbada, né, podemos aí fazer com que a nossa reencarnação chegasse a ser desperdiçada? Não tenha dúvida. A exemplo disso, nós podemos mais uma vez nos reportarmos aquela fabulosa lição contida na obra de Emmanuel há 2000 anos atrás, e depois vem a segunda obra em sequência, 50 anos depois, nos mostrando que o orgulho, que o senador Públio Lentulus, ele tinha um orgulho exacerbado, ou seja, exagerado, a ponto do seu orgulho ofuscar visões que Jesus estava mostrando para ele, que ele poderia seguir os dois caminhos da vida, o caminho estreito, que conduziria a ele, obviamente, a vida espiritual superior e iluminada, ou o caminho largo, que era o caminho dos valores materiais aqui da Terra, que iria conduzi-lo à perdição. Ele preferiu, ao invés de escolher o caminho estreito, escolher a estrada larga, e ele se perdeu. Se perdeu por conta do quê? Por conta do seu orgulho, que, de fato, atrapalhou em muito o seu processo evolutivo naquela vida enquanto senador de Roma. E teve a oportunidade de melhorar-se, mas não quis. Jesus fez a proposta para ele, mas ele não aderiu a essa proposta. A ponto de a lei de causa e efeito, obrigatoriamente, como disse André Luiz naquela obra Ação e Reação, ninguém consegue caminhar passos à vanguarda sem que antes quite os débitos que tem para com a retaguarda. De modo que tudo que nós não conseguimos, evidentemente, superar no presente momento, e não deu tempo, que nós saímos daqui pela desencarnação, na próxima nós iremos começar de onde nós paramos. Não existe saltos quânticos no processo evolutivo, mas existe uma continuidade no nosso processo de evolução. De modo que, nesse caso do senador Públio Lentulus, depois vindo, 50 anos depois, como escravo sertório, ele de fato teve que reencarnar numa condição a mais humilde possível para poder fazer com que aquele seu orgulho sofresse o que então? Uma redução. E uma redução do seu orgulho pudesse fazer com que ele então projetar as futuras encarnações mais promissoras. E foi o que aconteceu. Porque Emmanuel, a partir daí, ele se tornou um grande expoente do espiritismo, um grande divulgador, propagador da doutrina espírita, responsável pelo espírito Ismael, que é o guia espiritual do nosso país, do nosso Brasil. Abaixo de Ismael, ele ficou responsável pela divulgação da doutrina espírita aqui em solo brasileiro. Olhem só, Emmanuel. Mas ele só conseguiu isso, Theo e Reginaldo, depois que ele passou por aquela existência na condição de um escravo muito humilde, que sofreu horrores, para fazer com que ele conseguisse reduzir o seu orgulho, aumentasse a sua luz, a sua humildade, e a partir dali ele pudesse galgar outros postos mais avançados sob o aspecto espiritual. Nós estamos falando de evolução e de algumas passagens bíblicas que aqui nós tivemos hoje, Jorge. Veio em mente uma passagem bíblica do jovem rico, né, que diz, ele, quando contra Jesus, ele disse ter já feito de tantas ações boas, tantas coisas boas, né? Eu vou até ser rápido para que a gente entenda isso, mas a hora que Jesus fala para ele assim, ele pergunta para Jesus o que falta, né, para que ele faça, para que ele continue bom ou que siga Jesus de alguma forma, né? E Jesus diz a ele para que ele largue tudo que tem, né, e siga Jesus. Na palavra ali na Bíblia, demonstra que ele se entristeceu, né? E não aceitou aquilo como um conselho. Como que para a doutrina... Tipo, tudo menos isso, né? Tudo menos isso, entendeu? Então, essa é um peso tão grande que nós carregamos ainda desse fardo para nós abrirmos mão dessas coisas materiais para melhorarmos a nossa essência. Olha só que interessante essa passagem, Reginaldo. Eu acho ela muito linda sob vários aspectos. Primeiro, ele aborda Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Bom mestre. Aí Jesus amorosamente o corrige dizendo assim: não,
eu não sou bom. Bom é aquele que está nos céus, é meu Pai. Olhem só o exemplo de humildade de Jesus. E nós, quem somos nós, muitas das vezes, para pensarmos que nós somos bons? Somos bons, Se chamarmos nós de bons, nós vamos pular de alegria. Meu tudo Deus, fofo, o nosso ego vai inflar. Exatamente. Agora, olhem só, eu fico impressionado com essa passagem, porque olha a grandeza de Jesus, o governador do nosso planeta Terra. Quando alguém chega e fala, bom mestre, e Jesus era tudo e muito mais. Muito mais. Sim. Mas ele diz, não, eu não sou bom. Bom é o Pai que está nos céus. Então tem esse primeiro momento dessa mensagem, dessa passagem, que eu acho lindo e maravilhoso, um exemplo de humildade. Segundo ponto, que é esse que você tangenciou, quando Jesus diz, olha, se você quiser de fato adquirir a vida eterna, atingir as culminâncias do reino celeste, meu filho, você precisa ir e vender tudo. Não é que Jesus estava condenando a riqueza, a posse dos bens materiais, porque são importantes. Nós não podemos fazer da posse dos bens materiais um fim, mas um meio para atingirmos um fim. Então, o que acontece? Jesus vislumbrou, ele olhava a alma de todo mundo como se olha um livro aberto. E ele viu que aquele jovem, apesar de ser bom até um certo ponto, ser religioso até um certo ponto, estava faltando a ele o quê? O desapego. Né? Enquanto Jesus disse, você estiver apegado ao patrimônio, a esses valores perecíveis da vida física, você não vai conseguir se desligar totalmente da terra e ter aí um lugar dentro de um espaço iluminado, meu filho. Então você precisa aprender o desapego. Você precisa aprender a deixar de ser egoísta, porque Jesus viu o quê? Um egoísmo, porque o apego muitas das vezes está relacionado ao nosso egoísmo, ao nosso apego. Eu me recordo de uma obra interessante de Lois Fischer, não é espírita, é uma biografia que esse jornalista realizou quando Gandhi estava aqui entre nós encarnado. Ele desencarnou em 1948, foi assassinado o Gandhi. E o Gandhi disse assim, olha, chegou um determinado estágio da minha vida que eu percebi que um dos objetivos fundamentais da vida é o desapego. Enquanto nós tivermos apego excessivo à família, às posses transitórias da vida e outras coisas mais, nós nunca seremos efetivamente felizes. E o Gandhi disse, a partir daí eu compreendi a necessidade do meu desapego. Tanto que quando o Gandhi morreu, ele legou aos seus herdeiros uma cabra que o sustentava, que ele tomava leite de cabra, o seu cajado e o seu óculos. Ele se desapegou totalmente. É claro que Gandhi é o iluminado, nós não estamos nesse grau de Gandhi, mas é um caminho e uma fala para ser aí refletida, inclusive até mesmo exercitada em nossas vidas. Então, nós estamos vendo aí, Reginaldo, da importância do desapego. Porque, veja bem, quando nós saímos aqui dessa terra, que nem você mencionou sobre o aspecto aí dessa pandemia, ela está nos igualando. Ela está pegando a ricos, pobres, milionários, até chefes de estados chegaram a contrair esse vírus. Mostrando que esse vírus, ele não é partidário, ele é apartidário. Ele pega qualquer um que estiver ali na sua mira. E a morte também tem esse mesmo aspecto. Ela é apartidária. Ela vai pegar a todos. Então, para que essa besteira de ficarmos de mal, com ressentimento, com ódio, com raiva, dessa daquela pessoa? A coisa mais dura, mais triste, é quando alguém desencarna e não deu tempo de pedir perdão ou de dizer para aqueles que estão, enquanto estava aqui na Terra, que os amava, que eles eram importantes. Então, minha gente, é como nós havíamos comentado uma vez, Reginaldo, no último programa que nós fizemos, que eu achei bonito da tua parte, eu aprendi mais uma com você, que você sempre diz para tua filha antes de vocês dormirem, quando você sai para trabalhar, te amo. Nós temos que demonstrar mais amor uns pelos outros. Não temos que, amanhã eu faço isso. Pode ser que não exista o amanhã para nós. Volta, né? E aí nós vemos em nossas reuniões mediúnicas espíritos que sempre utilizam aquela partícula, se eu tivesse mais um segundo de vida aí na Terra, eu iria dizer para os meus familiares, para os meus adversários, quanta bobagem eu cometi, e que agora eu estou vendo a vida sob outro prisma, e a vida daqui, ela é o espelho que nós fomos na vida aí na Terra, e tudo que fizemos na Terra vai ter uma repercussão absurda desse outro lado da vida, e nós vamos ver com outros olhos, com outros óculos, que aqueles ressentimentos, aquelas briguinhas, etc e tal, isso não leva a nada. Mas tem um peso muito grande do outro lado da vida quando nós saímos da Terra com ressentimento, com ódio, com rancor daquela pessoa. Isso nos retém a retaguarda da vida. Então nós temos que
parar com essas bobeiras, eu sempre costumo dizer, não espere alguém morrer para levar flores, seja no seu velório, seja no cemitério. Né? Vamos homenagear agora. Você aí em casa, se tiver o seu marido, a sua esposa, seu filho, ou vice-versa, manifeste seu amor agora, porque quem pode dizer que amanhã nós estaremos aqui nessa terra? A palavra tem um poder tão grande, né? Absurdo. A palavra tanto para te derrubar como para te levantar. Não tenha dúvida. Né? Então, se a gente estiver, como você falou mesmo, Jorge, eu creio nessa condição mesmo. Se nós elogiarmos mais, se nós falarmos mais coisas boas nós vamos atrair. E menos palavras que nos destrua também vai retornar para nós, né? Sim. Porque se você elogia sua esposa, sua namorada, seu filho, o que acontece? Ela vai pensar 2 vezes para também levar algo pesado para você. Não tenha dúvida. Não é pensando nessa troca, mas naturalmente isso acontece. Naturalmente. Né? Naturalmente isso acontece. Com né? certeza. Porque quem planta o bem só colhe o bem, né? E uma coisa interessante, não é questão de ego não, mas muitas vezes de necessidade. Quem de nós, por exemplo, não gostaríamos, nesse exato momento, de sermos elogiados? Claro, Reginaldo, parabéns, você fez um programa super legal, achei o máximo. Não é ego, mas é uma necessidade nossa, enquanto humanos, enquanto espíritos em evolução. Conquistas profissionais, às vezes. Exatamente. Então é que você falou, vamos elogiar mais em casa. Por exemplo, nós somos mestres em criticar. Que o meu filho é isso, que a minha filha é aquilo, que meu marido é isso, que minha esposa é aquilo, que meu chefe é isso, que meu subordinado é aquilo. Mas de crítica, minha gente, nós já estamos saturados. Exatamente. E agora, façamos a seguinte pergunta para nós mesmos. Eu elogiei alguém hoje? Da minha casa, a começar por minha casa. Por exemplo, a comida gostosa que a esposa fez. Nós ficamos tão no automático, esquecemos que comida maravilhosa. Aquilo cria um estímulo, uma alegria, que aí se você quiser, você vai ter comida gostosa todos os dias. Né? Outra, você chegar sem essa intenção, é claro. Como você está bonita, né? Sim. Como você está bonita, sim, entendeu? sim. Acordou bem, né? Exatamente. Mesmo que ela não esteja bem, ela vai estar bem. Não tenha dúvida. Né? Porque o grande problema, quando ocorre o desencarne, obrigatoriamente, segundo a psicologia, nós enfrentaremos as 5 fases do luto. E a primeira dela, qual que é? É a negação. A segunda dela é a culpa, é o remorso. Vamos nos perguntar obrigatoriamente. Eu poderia ter feito mais e não fiz. Então, necessariamente, nós passaremos pela sensação de culpa, porque nós sabemos que não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Muito embora, às vezes, até estejamos fazendo, mas a culpa vai nos pegar em alguns pontos, porque a gente sabe que nós efetivamente poderíamos ter feito mais, mas por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção, da nossa reatividade, da nossa defensividade, que muitas vezes estamos sempre na defensiva, acabamos por não fazer essas coisas enquanto estamos aqui. Só esperamos as coisas acontecerem para depois olharmos para trás e falar, meu Deus, quanta besteira eu fiz, que infantil que eu fui. Exatamente. E agora só me resta então entrar no, como dizia Jesus, no pranto e ranger de dentes, esperar a espiritualidade me fornecer uma nova oportunidade para reencarnar e ter uma oportunidade. E aí nós teremos outra oportunidade? Teremos, mas pode ser que nós percamos porque nós acabamos nos esquecendo. Cuidado para alguém não te avisar, pegar o seu banquinho e sair mansinho, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado bastante, com isso, né? Não tenha porque, dúvida. olha que bom, a gente aprende todos os dias, né, Theo? Pode falar, Theo. Viu, Jorge? Eu estava há tempos já no programa esperando uma brecha para que eu te fizesse uma pergunta. Não só a brecha veio, como também veio o gancho, né? Sobre isso, sobre isso que você falou, quando a pessoa morre e, às vezes, o relacionamento ou próximo do desencarne ou muito antes, a pessoa não se relacionava bem com o desencarnado. Aí eu faço a pergunta para você. Se eu não me dou bem com uma pessoa, e ela também não se dá comigo, mas alguma coisa que estaria próxima já de um retorno, de um apaziguamento, em desencarnando, de que lado as coisas ficam mais complicadas? Do lado de lá, ela com esse remorso de não ter ou me perdoado ou de ter me pedido perdão, ou do meu lado de eu não ter pedido perdão ou ter perdoado ela? Para que lado pesa mais nessa situação, Jorge? Nós podemos dizer que pesa muito mais ainda, por exemplo, para quem está do outro lado da vida, porque ele está desvestido de toda aquela carapaça. Não tem mais o corpo físico que cria, de certo modo, uma densificação de nossas energias. Então, nós conseguimos captar as coisas aqui na Terra com muita dificuldade. Como se costuma dizer, isso é mais do tempo do Theo e do Reginaldo do que do meu tempo, a ficha demora para cair. Né? Quem é desse tempo, do tempo da ficha, né? Então a ficha demora para cair. Você não é não, né?
Não, né? Não, não sou desse tempo, não. Você não lembra o que é ficha, né? Não sou desse tempo de ficha, não. Eu acredito. Hoje meu tempo é mais digital. Tá certo. Você parece. O pessoal está acreditando aí em casa, né? A gente já volta para a seriedade daqui a pouquinho. É bom menininho, né? Não é? Então, o que acontece? Nós estamos aqui na Terra, nós sofremos um processo de lentificação de nossa capacidade de percepção. Temos percepções, mas são muito lentas. Do outro lado da vida, quem desencarna, a percepção se amplia. Não é que se torne espírito superior, não é que se torne evoluído, mas não tem mais o corpo físico para criar essas barreiras que dificultam o processo de percepção, de assimilação dessas questões da vida. Então, quem está do outro lado, naturalmente, a dor vai ser bem maior. Não tenha dúvida. Por quê? Repito, ele está desvestido da carapaça, está fora do corpo físico. E para os que ficam aqui na Terra também, não tenha dúvida, isso vai afetar em muito, mas não tanto quanto aquele que está do outro lado da vida. Então, eu posso dar um exemplo pessoal a vocês aí, os que estão nos ouvindo, e aos companheiros que estão aqui conosco nesse estúdio, que, Theo, eu ali com os meus 14 anos de idade, Reginaldo, não sei, coisa de adolescente, eu e meu irmão mais novo, que era o caçula, nós éramos em 3, nos estranhamos. Nos estranhamos. Coisa aí, muito provavelmente, de vidas passadas, que a gente tinha uma certa diferença entre nós ali. Nos estranhamos e, de repente, entramos naquela de falar, não conversa mais comigo. Eu tô dando o meu exemplo, mas eu era adolescente. Mas, enfim, não conversa mais comigo. E olhem, telespectadores, esse não conversa mais comigo levou 4 anos. Vixe. A gente não se falou durante 4 anos. E aos 16 eu caí no espiritismo. E aquilo estava me incomodando demais, porque eu estava aprendendo bastante. Principalmente a questão do perdão, isso mexia demais comigo. E aí nós fomos avançando, evoluindo, até que um belo do dia, 4 anos depois, olha como é que nós somos lentos. Caramba. 4 anos depois, aí consegui romper o meu orgulho. E partiu de você e ir pra cima? Ele não... Graças a Deus partiu de mim. Ele ficou esperando. Com muita dificuldade, mas partiu de mim. Sim. Teve que partir... A gente tem dificuldades, né? Teve que partir de mim, por quê? Porque ele ainda não tinha entrado no espiritismo, então estava com mais conhecimento que ele. Olha só a responsabilidade, mas mesmo assim demorou mais 2 anos, porque eu fiquei dos 14 aos 16 me tornei espírita, aos 18 anos que a ficha foi cair. 2 anos depois. Aí entra aquele a quem mais for dado, mais será cobrado, Jorge? Não tenha dúvida, Theo, isso aí é fatal, é uma frase de Jesus. Aí, aos 18 anos, senti necessidade de conversar com ele. Depois de 4 anos no mutismo, vivendo sob o mesmo teto. Olha que horror. Na mesma casa. Na mesma casa. Eu não fico nem vermelho pra falar isso daí, né, gente? Mas, enfim. Aí nós nos reconciliamos, foi aquela coisa gostosa, tirou aquele peso. Pra depois, minha gente, 3 anos depois, ou seja, ele desencarnar. Ele desencarnou 3 anos depois dessa nossa reconciliação. 3 anos não, minto. Ele desencarnou em 1993. Foi 5 anos depois dessa nossa reconciliação. Quando ele desencarnou, obviamente sofremos muito, claro. Ele desencarnou com seus 20 e poucos anos. Mas eu fiquei muito feliz por saber que eu não tinha o peso daquela responsabilidade por estar com aquela mágoa ainda com ele. Porque se ele partisse do outro lado e nós estivéssemos naquela situação de animosidade, eu estaria até os últimos dias da minha existência aqui na Terra tentando resolver, me penitenciando por conta de uma culpa e um remorso. Então, minha gente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Exatamente. Exatamente. Olha, você que está... O Jorge deixa aí uma mensagem muito importante para nós aqui no Pinga Fogo de hoje, né? Se você tem um problema com alguém da sua família, sua amizade, resolva, né? Resolva. É o melhor caminho. É o melhor caminho para que a gente possa aliviar, né? E carregar menos fardos, né? Então, e o interessante, Reginaldo, que essa reconciliação, ela alivia o peso que nós estamos carregando no coração. Porque estarmos em desarmonia com alguém é estarmos aí com uma bagagem de conflitos, um peso esmagador muitas das vezes que não nos deixa em paz. E que se desencarnarmos nessa situação, esse peso do outro lado da vida, não que a espiritualidade vai dobrar essas penas que são nossas, que nos auto-infligimos essas penas, mas a impressão vai ser que parece que ela vai dobrar de tamanho e o peso vai ser maior, porque o remorso vai cobrar seu tributo aí de uma forma severa. Você falou, mas a gente está numa relação hoje, o programa ele está nos levando para isso, né? Dessa reconciliação, dessa forma de nós deixarmos o ego de lado, né? Porque isso é ego também, né? De nós não voltarmos, conversarmos com o outro, né?
eu fico imaginando os casais, por exemplo, né? Quando um casal ele está em sintonia, né? O homem e a esposa ali estão em sintonia, aquela casa vai bem, a evolução vai bem, você constrói, você evolui. Quando os dois não estão em sintonia, você percebe como que a casa cai. Né? Então, energia. É energia. Então, por isso que eu estou falando, né? Então, se você reconcilia, se você se entrega, se você reconhece, mas não foi eu que falhei, mas vai lá, peça, né? Porque se não foi você, a hora que você pedir desculpa ou perdão para sua esposa ou para o seu esposo, o que vai acontecer? Ele vai sentir no coração dele também, né? Se ele errou, ele vai voltar e vai falar. E muitas das vezes nós ficamos temerosos, aí o orgulho, nós ficamos temerosos, mas se eu for pedir perdão, aquela pessoa é dura do coração, não vai dar perdão. Não importa. O perdão, ele liberta quem pede, mas mantém encarcerado quem não dá o perdão. Exatamente. Aí o problema, a batata quente, já passou pra frente, você já não tem mais a batata quente nas mãos. Esses dias, em alguns programas, nós discutimos um artigo do Sidney também, que é um texto do Richard Simonetti, que tem por título O que faria Jesus em meu lugar? E eu ainda citei para o Sidney como exemplo. Se a partir do momento que alguém fizesse tanto alguma coisa boa quanto alguma coisa ruim pra gente, e antes de retrucar, antes de ter um revide, a gente se fizesse essa pergunta, a gente completamente mudaria o nosso jeito de viver e a recepção que as pessoas teriam de nós, né, Jorge? Independentemente se a pessoa fez uma coisa que eu não gostei, o que faria Jesus no meu lugar? Ou se ela fez uma coisa que eu gostei, o que faria Jesus no meu lugar? Mas ainda citei para o Sidney, te faria essa pergunta agora. Muitas pessoas teriam medo de se fazer essa pergunta com medo do que teria que fazer na sequência. Seria assim, Jorge? Sim. Porque não estamos ainda muito preparados para isso. As coisas paulatinamente acontecem, né? Não, Theo, realmente, nós não estamos preparados porque ainda nós temos questões conflituosas muito grandes em nosso exterior que não conseguimos resolver ainda. Muitas das vezes até mesmo por conta de uma acomodação nossa, de às vezes pensarmos que amanhã eu faço isso, amanhã talvez eu consiga melhorar isso. Gente, de repente pode ser que não exista mais amanhã, voltando ao exemplo do meu irmão, que nós nos vimos, por exemplo, hoje, numa sexta-feira, nos despedimos, quando foi no outro dia ele já estava morto, seu corpo sobre a cama e já tinha desencarnado, feito a passagem. Um menino de 20 anos no máximo, passou de 20 anos. Então, sobre essa questão que você está falando de o que Jesus faria no meu lugar, por que nós tomamos Jesus como exemplo? Porque disseram os espíritos na questão de 1625 para Kardec, que Jesus é o modelo e guia. Então, ele é o modelo e guia para solucionar uma série de conflitos nossos. Se colocássemos Jesus à frente de muitas questões de nossas vidas com certeza tomariam um outro rumo. O rumo da paz, o rumo da felicidade, o rumo da concórdia. Não estou falando que é fácil. Não, Mas é um exercício, né, Jorge? Você faz isso? Muitas dessas ações nós não fazemos. Eu estou falando aqui, né? teoricamente falando, é a coisa mais linda do mundo, mas no dia a dia aí, gente, eu tenho minhas dificuldades. Nós temos. Eu tenho meu orgulho, eu tenho minha vaidade, eu tenho meu egoísmo. Eu acabei, por exemplo, de falar para eles aqui, para vocês aí, que o Reginaldo e o Theo é do tempo da ficha, e eu não era. E eu não. Olhem só, estou manifestando vaidade aqui. Brincadeira à parte, mas voltando ao sério. Mas os cabelos não nega. Não nega. É que eu tinha os cabelos brancos. Ô Jorge, mas serve como um exercício, né? Foi como eu disse para o Sidney, a partir do momento que eu posso não estar preparado para praticar, mas essa pergunta de vez em quando ela pode ir me exercitando a algum dia eu já estar mais aceitável a praticar o que ela me diz para fazer, né? Isso é interessante, Theo, porque conforme a gente vai adotando isso como um hábito, e essa pergunta que você falou, ela se torna como se fosse um mantra. E o mantra é aquela situação de repetição que vai chegar uma hora de tanto repetir, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que vai chegar uma hora que a gente vai conseguir reprogramar a nossa mente, o nosso cérebro, para agirmos daquele modo. E vai chegar uma hora de tanto repetirmos aquilo, que aquilo vai repercutir de forma tão automática em nós, vai fazer parte de nós, que nós começamos a agir de uma forma tão positiva e espontânea. Aí, por falar em espontaneidade, eu me lembro que Bezerra de Menezes, certa feita, numa psicografia para Ivone do Amaral Pereira, ele disse assim: hoje vocês fazem o bem sob a impulsão, sob o medo de, se não fizerem o bem, irem para o umbral, por exemplo. Nós fazemos o bem com medo. Sim. Seja umbral, seja inferno, enfim, sofrimento. Nós fazemos o bem pensando numa recompensa. Ele diz, isso é bom, porque antigamente nem o bem vocês cogitavam. Vocês faziam o mal pura e simplesmente por fazer. Pelo menos faço o bem assim. Hoje vocês estão fazendo o mal, o bem,
sob pressão, digamos assim. Mas é bom que assim seja, porque de tanto serem pressionados numas próximas existências, o bem vai vir de forma espontânea. E natural. É isso daí. Vai ser espontâneo, natural, Theo. Perfeitamente. Você falou aí, só rapidinho, Reginaldo, você falou aí de Bezerra de Menezes, eu tô fazendo uns vídeos falando de alguns acontecimentos diários. Amanhã seria aniversário dele, viu, Jorge? Ele que é de 29 de agosto de 1831. Então amanhã comemoraríamos aí o aniversário dele e não deixa de ser uma data super importante, principalmente para o meio espírita, né? É por isso que ele é Bezerra de Menezes, exatamente. Esse grande espírito, que ele é de agosto, eu também sou de agosto. mais um pontinho preto, né? Mais um pontinho negativo, né? Tá vendo? Olha só. Haja alvejante para ele. Haja alvejante, é verdade. Exatamente. Meu Deus essa do céu. Vaidade, né? Essa vaidade. A camisa preta diz tudo. Diz tudo, né? Já ficou preto inteiro, né? Entendeu? Tá certo, vamos lá. A Valéria, que nos acompanha aqui de Pederneiras também, Jorge, ela pergunta aqui, a maior dificuldade de aceitar e entender o Espiritismo é aqueles que não acreditam na reencarnação, mesmo provada cientificamente, e não aceita nem tenta entender, mesmo com tantas provas em nossas frentes, né? Essas pessoas estariam aqui reencarnadas, mas dentro de um número maior dos que, para evoluir, é bem mais difícil. Olá, Valéria, boa tarde, um abraço a todos os pederneirenses aí, vai o nosso carinho a todos vocês que estão nos dando esse prestígio da sua atenção. Amiga, o negócio é o seguinte, se nós formos verificar ali nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que retrata a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus realizou proezas incríveis, mirabolantes, e mesmo assim, muitos ficaram céticos. Estavam ali, né? Presentes com ele, né? Estavam presentes com ele, ficaram céticos. A exemplo disso, dentro do próprio núcleo apostolar de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aquela situação clássica de um apóstolo que duvidou do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo depois do 3º dia da crucificação. Duvidou dele. Olha, eu só vou acreditar se o Senhor deixar eu tocar. É o Tomé. Né? Então, nós atualmente somos Tomés também. Àquela época sequer Tomé acreditou em Jesus e muitos apóstolos também não acreditou também na mensagem de Maria Madalena, quando disse que viu Jesus. Não acreditaram. E Jesus estava ali entre eles, não acreditou. Precisou, inclusive, Jesus oferecer a mão e eles tocarem para dizer, nossa, realmente. Então, minha amiga, o negócio funciona assim. Por mais que nós tentemos impor essas ideias que são ideias verdadeiras, inclusive há uma obra aí no terreno científico intitulada 20 sugestivos casos de reencarnação do Dr. Ian Stevenson. Nós estamos aí saindo do terreno meramente teórico ou religioso, muito embora o espiritismo não é teoria, não é só religião, além de filosofia é uma ciência, mas tem essa obra 20 sugestivos casos de reencarnação, provando por A mais B, e não há como contestar a evidência daqueles fatos que foram estudados, catalogados por um cientista do calibre do Dr. Ian Stevenson. O Sidney sempre cita esse livro. É um livro fabuloso, que mostra, inclusive, ali a certeza inevitável da reencarnação, não como uma ideia dogmática da doutrina dos espíritos. Nós não podemos atrelar essa ideia da reencarnação ao espiritismo, porque ela não é do espiritismo, ela é da vida, é uma lei da vida. O próprio Cristo ali nesses evangelhos que eu citei, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos mostra que Jesus já reportava da necessidade do ser nascer novamente, como por exemplo naquele encontro fabuloso de Nicodemos com Jesus, ali no capítulo 3 do livro de João, quando ele fica perplexo. Olha só, mesmo Jesus orientando, explicando, ele fala, eu não estou entendendo da necessidade de um septuagenário, um homem de 70 anos como eu, ter que voltar ao ventre da minha mãe. Aí Jesus diz, eu digo que é necessário nascer de novo, etc e tal. Enfim, então, por mais que nós queiramos, e os fatos aí estão, não tem como nós forçarmos as pessoas, porque nós somos consciências heterogêneas, significando que cada um tem o seu nível de evolução. Então não dá, por exemplo, para nós dizermos para um parente, saia desse estado que você se encontra de ignorância, vamos dizer assim, não desmerecendo um parente nosso, e tente entender essa realidade de uma vez por todas. Isso não vale, só vai gerar conflitos. Então, nós temos que respeitar o grau de evolução de cada um. Cada um tem o seu momento. Outrora, éramos nós quem estávamos também aí negando essa realidade da vida. Para vocês terem uma ideia, pasmem, ali na década de 60, nós tivemos um grande acontecimento mundial, que foi a viagem
do homem à Lua. Foi televisionado, filmado, etc e tal. E até hoje, Reginaldo, você sabe disso. Até hoje. Tem pessoas que dizem que aquilo dali foi montagem nos estúdios de Hollywood. Não acreditam que o homem foi à Lua com todas as evidências que tem por aí. Não acreditam que o homem foi à Lua. E já vi, inclusive, pessoas aí nos bastidores das informações, pessoas até ilustres intelectualmente falando, que defendem essa ideia de que essa viagem do homem à Lua foi uma mentira, um engodo. Foi tudo aí um teatro criado nos estúdios de Hollywood. Não acreditam. Mas os fatos aí estão. Mas adianta nós tentarmos colocar na cabeça dessa criatura? Não, que ela foi, olha lá na NASA, vai lá, tem uns documentos. A pessoa não vai acreditar, não adianta. Como é difícil essa evolução, né, Jorge? As pessoas, por mais que tenham informações, por mais que essas informações elas são embasadas, né, nós deixamos de acreditar, né? Então, e acabamos também formando opiniões de outras pessoas. Sim. Né? Porque ao eu não acreditar, eu vendo algo para uma outra pessoa, que aquilo não é a realidade que eu estou ali discutindo, né? Então eu acabo formando outros grupos, e esses outros grupos acabam se atrasando também por não acreditar naquela evolução que nós estamos vendo, né? E como, Reginaldo? E como? É uma responsabilidade grande também, né? Porque isso acaba, muitas vezes, desviando as pessoas de um roteiro que a espiritualidade, de repente, já está vislumbrando lá na frente. Mas é o que acontece? Esses desvios. É por isso que ainda nós estamos categorizados a condição de um mundo de provas e expiações, onde a característica fundamental nesses mundos é o império do mal, da ignorância. Plano B, né? Vamos falar plano B. Plano B. É. Jorge, plano B que acaba voltando com certeza. Eu já passei por isso, assim que eu comecei a conhecer o Espiritismo, aí alguém vinha falar alguma coisa sobre reencarnação, essas coisas, e no começo eu debatia, eu tentava por A mais B provar, que inclusive eu tô falando assim porque eu pediria que você desse uma dica para essa nossa amiga, porque pelo jeito parece que ela também passa por isso. Talvez ela seja simpatizante do Espiritismo, não ficou bem claro na pergunta, e se alguém venha contestá-la, parece que a pessoa quer discutir. E o Espiritismo não é assim, né? Tipo, se a pessoa não acredita, então a gente não tem que ficar tentando provar isso, aquilo que até o Sidney fala, né? Que não pratica o proselitismo. Conheci essa palavra dentro do Espiritismo. Não precisa ficar arrastando ninguém pra cá. A gente coloca que esse é o meu pensamento, eu acredito nisso, e se você não acredita, como diria Jorge Cajuru, eu não concordo com você, mas respeito sua opinião. Então tem que ser mais ou menos desse jeito. Que dica você daria para ela se ela estiver passando por essa situação, Jorge? Eu oriento a nossa amiga Valéria a ler pelo menos aquele trechinho do capítulo 3 do Evangelho de João. Você vai encontrar isso, obviamente, ali no Novo Testamento. Capítulo 3 todinho, que trata ali, por exemplo, daquela conversa de Nicodemos com Jesus. Vai chegar um determinado momento que Jesus diz o seguinte, para evitar uma discussão por todos os meios, para acabar com uma discussão. Jesus diz para Nicodemos, olha Nicodemos, se eu vos falo das coisas relacionadas ao mundo material e vocês não acreditam em mim, imagine se eu vos falar das coisas celestes. Aí vocês vão falar que eu sou louco, doido, varrido. Aí vamos crucificar 10 Querendo vezes. 10 vezes, e é pouco ainda. É pouco, né? Então, é Jesus nos mostrando que diante dessa situação, quando chega a um ponto, e nós sabemos que nós temos limites, nós temos consciências heterogêneas, cada um tem seu nível de formação, de entendimento, de compreensão, outros mais, outros menos. Por exemplo, não tem como nós, os que estamos, por exemplo, aí numa universidade, chegarmos para um aluno que está ali no ciclo básico e tentar explicar para ele sobre o fenômeno da luz ou as leis da física. Tem condições? Não tem condições. Cada um na sua fase. Né? Cada um na sua fase. Então, Emmanuel costuma dizer, por exemplo, que nós somos crianças espirituais. Eles nos veem como crianças espirituais, que estamos ainda no jardim da infância. Então, eles nos passam essas informações de forma muito metódica, muito homeopática. Hare Krishna dizia certa feita que a luz veio ao mundo para iluminar, não para cegar. De modo que aqueles que já têm um conhecimento, não adianta você projetar essa luminosidade de conhecimento em olhos que não estão devidamente preparados, que você pode cegá-los, inclusive. Então a luz tem que vir dentro do seu momento certo, é que a pessoa tem uma retina capacitada para receber aquela quantidade de luminosidade, de conhecimento. Então, Jesus não quis travar nenhum tipo de conflito. E aí disse para Nicodemos, nesse capítulo 3 que eu citei,
se eu vos falo das coisas materiais, ou seja, palpável, Exato. E você compreensível, duvida, e vocês discordam, como por exemplo o caso aí da viagem do homem à lua, são coisas materiais, está aí para Exato. todo mundo ver. E as pessoas não concordam, então Jesus diz, imagine se eu vos falar das coisas celestes. Ou seja, paremos por aí, o Espiritismo obviamente é uma doutrina de tolerância, de compreensão, de entendimento. Se a pessoa estiver preparada para aquilo e te pedir, por exemplo, eu quero uma explicação sobre isso, eu estou curioso ou curiosa, amém. Se a pessoa não estiver interessada, não entre em conflito, porque isso é besteira. Mas a gente eu sempre aprendi, né, independente de religião ou não, são duas coisas que não se discutem, né? Jamais. Entendeu? Não se tem discute, como. se apresenta, né? Exatamente. Entendeu? Então eu acho que independente da religião que você você está aí, né, professando, não se discute. Jamais. Né? Isso não se discute. Jesus ensinou muito claramente isso para nós, né? Nós não devemos discutir coisas alheias, né? Porque se nós colocarmos coisas alheias para que nós nos posicionemos, eu vou torcer para o meu time, eu vou defender o meu time, Exatamente. eu vou defender a minha religião e com uma certa falta até de conhecimento às vezes, né? Então, E às vezes seria até falta de caridade nós Exato. tentarmos impor alguém que eventualmente não está dentro daquele nível e não quer também. E não quer, tem pessoas às vezes que não quer. exatamente. Aí tem outros, como disse o Theo, que eu acho essa palavra tão bonita, numa atitude meramente proselitista. Não, eu vou tentar fazer com que a minha esposa, o meu filho, o meu parente, meu vizinho, meu colega de trabalho entenda que isso aqui é fato, já está provado, vou esfregar na... Não. É besteira. Já passou essa época, né? Já passamos. Exatamente. Já evoluímos, né? Então, Já né? evoluímos, né? E a gente vai... Se você quiser perder uma amizade, começa a discutir o que o Reginaldo falou. Religião, Exatamente. gosto e outras coisas aí. Política. Política, besteira. Exatamente. É viver em paz. Exatamente. A Vilma conosco também ali de Jandira, São Paulo, mandando-nos um abraço. Também nós retribuímos esse abraço a ela que nos acompanha ali de Jandira. E o Raimundo Salles pergunta para você, Jorge, tendo em vista a sua afirmativa sobre a compreensão da vida, o suicídio, para alguém que se diz espírita, tem peso maior? Com certeza, amigo. É Silvio, né? É o Raimundo. Raimundo. Com certeza, Raimundo. Boa tarde, amigo. Obrigado pela sua participação. Porque nós aprendemos com Jesus Cristo que ele disse certa feita: a quem muito foi dado, muito será cobrado. De modo que nós, espíritas, sem qualquer privilégio, não existe privilégio, jamais, é só uma questão assim de grau de entendimento e compreensão, nos foi dada essa oportunidade de entendermos um pouquinho melhor certas coisas da vida, não que nós sejamos os donos da verdade, porque não existe o dono da verdade. A verdade está com um, e esse um é nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade superior e Deus, acima de tudo. Então, se porventura nós já temos conhecimento de causa e efeito em relação às tramas que estão por detrás de um processo autodestrutivo que é o suicídio, como por exemplo, muitos de nós espíritas já temos informações, especialmente quando estudamos aquela obra de Ivano do Amaral Pereira, intitulada A Memória de um Suicídio, sabemos ali as dificuldades, os percalços, porque passa um ser que se entrega a esse ato autodestrutivo, e quais são as consequências, e de repente nós, num cochilo qualquer, nos entregamos a esse ato autodestrutivo, não tenha dúvida que de nós serão cobradas ou cobrados tributos maiores por conta do grau de conhecimento que nós temos. De quem é a maior a responsabilidade de alguém que sabe o certo e errado daquele que não sabe o certo e errado? Uma criança tem mais responsabilidade do que um adulto, ou um adulto tem mais responsabilidade do que uma criança? É óbvio, a lógica nos diz que aquele que detém maior conhecimento, maior entendimento de causa e efeito, a responsabilidade vai ser proporcional ao grau de conhecimento de cada um de nós. Então, em função disso, o próprio Cristo já havia nos advertido de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto maior é o grau de nosso conhecimento, de nossa compreensão, e mesmo assim nós estamos obrando no mal, infelizmente, pode ter certeza que a responsabilidade vai ser maior numa situação dessa, não tenha dúvida. A Lúcia aqui de Bauru conosco também. Lúcia, boa tarde para você. Pergunta: por que há pais que não amam os seus filhos? Oi, Lúcia. Boa tarde, amiga. Existe uma obra muito interessante, Reginaldo, do Hermínio Miranda, intitulada Nossos Filhos São Espíritos. E essa obra, Nossos Filhos São Espíritos, retrata sobre essa questão dos vínculos familiares, principalmente entre pais e filhos e pais. Agora, se há essa dificuldade, nós temos que analisar o contexto. Nós não temos o material suficiente para fazer uma análise e já dar uma conclusão para ela, não, que é isso. É um problema de origem reencarnatória.
Não podemos dizer que tudo é reencarnatório, porque nós aprendemos com os espíritos amigos, inclusive com Emmanuel, que diz naquela obra Pensamento e Vida que nem tudo é projeção de nossas vidas passadas, mas que muitas situações, inclusive os espíritos disseram isso para Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles apreciam a questão das causas anteriores, das causas atuais das aflições, nos dizendo que muitos problemas que nós enfrentamos na atualidade têm origem nessa atual conjuntura existencial que nós estamos vinculados. Então, diante da pergunta da Lúcia, vai o nosso abraço para você, Lúcia, fica um pouco difícil nós dizermos para você se esse problema enfrentado com esse indivíduo, esse pai e esse filho, é de origem kármico espiritual, ou seja, reencarnatório, ou se é um problema oriundo dessa presente existência. Para sabermos se trata ou não de um problema oriundo de uma existência passada, muitas das vezes, esse ranço do passado já vem quando a criança ainda é pequena, já em tenra idade manifesta um certo ranço por aquele ou por aquela que vai ser a sua mãe. E isso às vezes acaba perdurando e existem conflitos que vão aí se projetando no tempo e no espaço, nos induzindo a concluir que se trata de problemas kármicos reencarnatórios. Mas a gente não sabe onde começou esse problema, se começou lá atrás, ou seja, lá ainda na primeira infância, se começou na adolescência, se esse indivíduo é maior, ou qual foi o motivo que gerou essa inimizade, para saber se isso aí faz parte do componente egóico de um e de outro, que de repente não se deu bem por conta de uma situação. Fica um pouco difícil nós respondermos, mas podemos dizer que, de certa forma, existem as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Para enquadrarmos nas causas anteriores ou nas causas atuais, nós temos que compreender, entender, ter um material farto para podermos então avaliar e dizer que se trata de tal ou qual hipótese. Mais uma pergunta do Eliseu, que nos acompanha lá de Fortaleza. Ele pergunta aqui, a inteligência, Jorge, pode acabar ou estacionar? Quando o espírito continua evoluindo, por exemplo, a inteligência também evolui? A inteligência é limitada ou ilimitada? A inteligência é ilimitada, porque o conhecimento ele é inatingível, ele é ilimitado também. Diz Emmanuel naquela obra Pensamento e Vida que o espírito, para que ele possa caminhar bem e alçar um voo muito seguro, ele precisa desenvolver as duas asas. A asa do saber aí intensa sob o aspecto da intelectualização, e a asa do amor, a espiritualização, a iluminação. Essas duas asas têm que estar caminhando juntas. Aí você pensa que você vai ter um desenvolvimento intelectual enorme, em paralelo também um desenvolvimento moral enorme, mostra a partir daí que o conhecimento ele é inatingível. Exemplo disso é Jesus. Jesus, com as duas asas ali perfeitas do conhecimento, que ele tinha conhecimento de muitas situações da vida, e a asa do amor, a asa ali da iluminação, das virtudes. Então, a inteligência ela não tem um limite, ela é ilimitada, porque na medida que o espírito vai galgando graus superiores, ele vai vendo outros níveis de conhecimento, de informação que ele não tinha. Haja vista que Sócrates, ele havia dito o seguinte, olhem só, a capacidade de um filósofo do calibre de Sócrates para dizer: hoje sei que nada sei. Apesar de muito saber, ele disse: hoje sei que nada sei. Ele atingiu um grau de conhecimento não absoluto, porque é ilimitado de conhecimento, mas na hora que ele chegou naquele grau, ele olhou para outros horizontes e viu: meu Deus, ainda tem mais ainda. Então ele chegou à conclusão humilde: hoje sei que nada sei. Nos mostrando, portanto, que a inteligência, o desenvolvimento dela é ilimitado, é sempre, é contínuo. O Natalino também nos acompanha e diz aqui, gostaria de saber, Jorge, se Jesus teve vidas anteriores ou veio por aquele único propósito. Boa tarde, Natalino. Natalino, é um prazer tê-lo em nossa companhia. Nós temos informações óbvias de que Jesus, ele não teve seu início evolutivo aqui no nosso sistema planetário, na Terra. Isso você vai ver naquela obra Caminho da Luz, em que Emmanuel disse que Jesus, inclusive, foi o idealizador do nosso planeta. Ou seja, ele é considerado governador. Então, se ele foi o idealizador, ajudou no processo de criação do nosso mundo, ele é
pré-existente à criação da Terra, inclusive que conta aí 4,5 bilhões de anos de formação, de existência. Então Jesus, naturalmente, ele teve sim ciclos reencarnatórios múltiplos em outros rincões, ou seja, em outros pontos desse cosmo universal, em outros sistemas galácticos ou planetários, não tenha dúvida. E que quando atingiu a culminância da condição na qual ele se encontra, um Cristo, ou seja, o ser puro, como os próprios espíritos chegam a caracterizar Jesus como espírito puro ali na questão de número 100, 101 do Livro dos Espíritos, nos mostra, obviamente, que nosso Senhor, ele teve o seu processo de evolução e foi criado simples e ignorante. Não pensemos que Jesus é obra criada, porque não existe obra pronta e acabada. Mas Jesus é fruto de um trabalho contínuo dentro da eternidade, que foi criado por Deus simples e ignorante como todos nós, e que foi tendo aí o seu desenvolvimento, o seu progresso, até chegar a essa condição de espírito iluminado que ele é. Mas ele, repito, não teve o seu início existencial, reencarnatório, evolutivo aqui na Terra, porque foi ele quem criou o nosso planeta Terra. E isso, Reginaldo, nós vemos ali na obra encartada no Novo Testamento, no livro de João, quando você vai pegar ali um título que diz Palavras de Despedida, é Jesus fazendo uma oração linda e maravilhosa, se despedindo desse mundo, e ele chega a dizer assim, nessa oração, ó Pai, graças te dou por teres me dado a oportunidade de vir ao mundo e cuidar desses meus pequeninos, muito antes desse mundo existir. Olhem só, ali na própria Bíblia nos mostrando Jesus informando que ele é pré-existente à criação da própria Terra, inclusive. Mais uma pergunta do Eliseu aqui. A alma, quando cessa o fluido de seu corpo, para onde ele vai? E o espírito não depende desse fluido para que anima? Ele não depende depois desse fluido para que anime o corpo? Recomendo ao nosso irmão Eliseu a leitura de uma obra de André Luiz intitulada Obreiros da Vida Eterna. Essa obra, Eliseu, de André Luiz, ela vai nos mostrar o mecanismo, o modus operandi do que ocorre num processo desencarnatório. Você vai ver ali a forma como os espíritos se utilizam para fazer o nosso desencarne, o nosso desenlace. É feito o desenlace de todos esses liames perispirituais que nos retêm ao corpo físico. E começa pelos pés. Então, se alguém tiver pé frio aí, fica muito esperto. Cuidado, porque o desencarne começa pelos pés. Os espíritos começam a fazer o nosso desenlace pelos pés, que vai gelando. Nesse frio, vamos aquecer um pouquinho mais, aí você não tem problema. Exatamente. Né? Então, se sentir o pé frio, coloque meia, porque aí você espanta o desencarne. Brincadeira à parte, mas nessa obra os espíritos informam o processo desencarnatório de desligamento do espírito em relação ao corpo, com personagens reais, porém com nomes trocados, obviamente, para proteger a identidade dos figurantes ali. Nos mostra, portanto, Eliseu, que quando ocorre esse processo desencarnatório aí, vai depender muito para onde nós iremos em conformidade com o gênero de vida que nós tivemos aqui na Terra. Diz Leon Denis naquela obra, Problemas do Ser, do Destino e da Dor, que o nosso tipo de vida é que vai definir como nós estaremos do outro lado da vida. Se tivermos um tipo de vida apegado muito aos aspectos materiais da vida, uma vida vivida muito para os gozos materiais, obviamente nós estaremos ainda ali, depois do desencarne, intoxicados por esses fluidos, por esses vícios materiais, que vai fazer com que nós fiquemos aqui mesmo no mundo. Ou que nós estagiemos em planos inferiores, como nos ensina André Luiz, naquela obra Nosso Lar, em que existe um umbral. Nós iremos para lá, curtir um umbralzão para poder nos desapegarmos desses miasmas físicos, materiais, que nós ainda carregamos. Teremos que passar por esse processo de purgação. De modo que se eu tive uma vida mais espiritualizada, não tenha dúvida, que uma vez saindo desse mundo material, eu não vou estar com o meu perispírito carregado dessas influências físico-materiais, portanto pesadas, densas, e eu vou ter aí necessariamente um rumo melhor para uma espiritualidade um pouquinho mais avançada. Não é? Então isso vai depender muito de como nós estamos vivendo na atualidade. A forma como nós vivemos vai definir, sem dúvida alguma, a forma que nós estaremos do outro lado da vida depois do nosso trespasse. Você citou aqui do pé frio, né? A Tá que está nos acompanhando aqui, ela diz aqui, ó, meus pés estão frio faz dias. É preocupante? Não, amiguinho, fica tranquila, porque isso daí é por causa do inverno mesmo. É por causa do inverno, né? Só você dar uma boa aquecida, fica tranquila. Usa um aquecedor ali nos pés que você fica tranquilo. Põe vários pares de meias. Vários pares de meia. É brincadeira, tá, gente? Que eu falei, pessoal, né?
Pelo amor de Deus. Eu tenho pé frio também de vez em quando. Pé frio só para sorte ou para frio mesmo? É para frio mesmo, graças a Deus. Uma vez eu vi uma palestra, inclusive foi desse cara que eu me atinei um pouco para pensamentos sobre o espiritismo, que ele, na palestra dele, ele disse assim: a pessoa que acha que quando morrer vai encontrar alguma coisa diferente daqui, ela tem que rever os seus pensamentos agora, porque quando chegar lá já vai ser um pouco tarde. Aí, depois continuei seguindo ele, aí acabei chegando no espiritismo e agora acompanhando a doutrina espírita. Mas isso daí, ele, em uma das palestras dele, ele diz: toda vez que você se levantar pela manhã, procura alguma coisa sólida e tente tocá-la. Se você sentir que pegou ela, beleza, você tá... Agora, se você vê que passou meio batido, você já pode ficar meio esperto, porque do outro lado também é como aqui, muitas vezes você não percebe a diferença. Não tenha dúvida, Theo, isso me faz lembrar uma vez que eu acordei de madrugada e eu tinha colocado uma cortina com aquele protetor lá de luminosidade e o quarto ficou muito escuro. Acordei de madrugada, não vi nem a minha mão na frente, pensei, meu Deus, desencarnei. Aí deu um desespero, falei, tô desencarnado. Pensou que tinha morrido. Aí eu precisei urgentemente ajustar o interruptor e toquei. Falei, não, tô encarnado, tô vivo. Tá legal. Olhem só, gente, espírita com medo da morte. Então... exatamente. Diria Richard, quem tem medo da morte, né? Não é? A Maria Aparecida, que nos acompanha também aqui de Bauru, a preocupação é a falta de Deus? Perdão. A preocupação é a falta de Deus? A preocupação com? Estarmos preocupados, né? Estarmos preocupados? Não necessariamente, porque nós vivemos tempos atuais muito turbulentos e eventualmente nós estamos aí com a mente muito abarrotada de preocupações várias. Então, não quer dizer necessariamente que o fato de eu estar preocupado, excessivamente preocupado, o que não é uma boa opção, porque se ficarmos aí constantemente, poderemos desenvolver um processo de estresse até doentio, até mórbido. Não quer dizer necessariamente o fato de nós estarmos preocupados com algo, focados em algo, que nós estamos aí descrentes de Deus ou desplugados de Deus. Muito pelo contrário. Só estamos ali naquele momento, pura e simplesmente focados naquele problema e parece que as coisas ao nosso redor não existem mais a não ser aquele problema. Tomemos muito cuidado, porque como dizia o Gasparetto, tudo aquilo que nós mantemos o foco tende a crescer. Então, se nosso foco está sempre ali em algo, por exemplo, preocupação, pode ser que esse problema se transforme num problema monstro, sem, evidentemente, ser um problema monstro. Porque, às vezes, a nossa mente ela acaba aumentando significativamente pequenos problemas em grandes problemas. Mais uma pergunta aqui, Ana Maria, que está conosco, também diz aqui, a caridade, a humildade e também a solidariedade, sempre dita como necessária em nossas vidas terrenas. Mas muito também se fala no aprendizado e praticar a fraternidade, pois nos mundos habitados a fraternidade que predomina, é isso? É verdade, amiga. Nós temos os seguintes estágios de mundo, mundos de provas, mundos inferiores, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos aí... já tem aí uma culminância celeste superior. Você vai ver essa categoria de 5 mundos ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diante dessa situação, nós podemos... Qual foi a pergunta dele mesmo, Reginaldo? A pergunta da Ana Maria, que diz aqui, ó, a caridade, a humildade, entendeu? Sempre dita necessária, né? É verdade. Então, nos mundos inferiores, caridade não existe. Essa palavra nem existe lá nos mundos inferiores. Aqui na Terra, que é o mundo de provas e expiações, nós estamos aí grudadinho com os mundos inferiores, para vocês verem que o nosso grau não é lá dos melhores. A fraternidade é uma cogitação. Aqui nós estamos cogitando de fazer fraternidade, aprendendo alguma coisa. Nos mundos regeneradores, a fraternidade vai ser algo já constante, uma preocupação automática em nós. E nos mundos felizes, então, mundos ditosos ou felizes, nem se fala. Ali já é algo que faz parte de nossa essência mesmo. É isso daí, com certeza. Nós falamos de Richard Simonetti aqui, o Marco Lima pergunta, quem é Richard Simonetti? Vou deixar você para dizer aí quem é Richard Simonetti. Richard Simonetti foi e continua sendo um grande expoente do espiritismo aqui de Bauru, que teve um papel significativo no andamento dos trabalhos assistenciais, da divulgação da nossa abençoada doutrina espírita, não somente a nível de Bauru, mas a nível nacional e até mesmo a nível de estrangeiro, que chegou a fazer palestras fora do Brasil, enquanto esteve encarnado entre nós. E deixou aí várias obras de cunho eminentemente
doutrinário, em que, sem usar de uma linguagem rebuscada, mas de uma linguagem acessível a todos, descomplicou certos assuntos, tornando acessível a todas as massas e camadas da população, desmistificando aquela ideia de que o espiritismo é para os doutos, é para os intelectuais, muito pelo contrário, é para todos. Então, é uma pessoa que tem, assim, uma importância significativa para o nosso movimento espírita bauruense, inclusive nacional, e tem, assim, tem uma grande importância aqui para a nossa casa espírita aqui em Bauru, o Centro Espírita Amor e Caridade. E, obviamente, foi um grande confrade com quem nós aprendemos muito diante da sua dinâmica, da sua oratória, do seu conhecimento e do seu exemplo. Ele pergunta também, né, para quem tiver interesse em conhecer as obras de Richard, pode acessar aí a página da editora SEAC, né, na internet, editora SEAC, você digita lá, vai encontrar, ou também da livraria aqui no Facebook, você tem aí várias informações sobre as obras de Richard Simonetti, você que se interessa aí, o Theo colocou uma foto do Richard aí também, tá na tela aí para você, ao lado do Jorge, olha isso. Olha só que moral, hein? Né? Puxa vida. Ao lado de Jorge já fiquei iluminado, então. Aproveitar e o Sérgio Totti está enviando para você um grande abraço, Sérgio, ele que ajuda a gente com as perguntas na nossa retaguarda também, está mandando um grande abraço para você nessa tarde aqui dentro do nosso programa, e ele citou algumas coisas aqui, diz que você tem um conhecimento, foi feita alguma pergunta nessa situação, naquela pergunta que eu falei sobre quem vai ou quem fica tem mais dificuldade no fato de perdoar. Ele, como trabalha com grupos mediúnicos, ele disse que muitas vezes o trabalho, como você disse, o trabalho para te elucidar a mente da pessoa que fica de lá quando ela chega com um rancor do outro lado, diz ele que é muito complicado. Inclusive pessoas que passam uma vida inteira aqui com uma ideia e quando desencarnam vê que não é nada daquilo que ele aprendeu durante toda a vida, eles voltam até meio que rancorosos até com o próprio Deus por ter deixado que essas pessoas acreditassem nisso durante a vida e elas só caíram na real quando chegou do outro lado. Ele diz que é um grande complicador, principalmente nas reuniões mediúnicas, e ele diz que você sabe um pouco sobre isso. É verdade, Sérgio. Um grande abraço para você, amigo, e que Jesus o abençoe no seu trabalho de auxílio a nós, que estamos aqui no estúdio. A Irene Colonsco também, Irene Polon, boa tarde para você, diz assim, eu li e ouvi a minissérie de rádio das obras há 2000 anos e 50 anos depois. Tá passando, muito viu? Linda na Rádio essa SEAC. obra de Chico Xavier. Tá acompanhando. Na Rádio SEAC tá passando de manhã. Então, acho que ela tá aqui relatando que está nos acompanhando. É importante também. Com certeza. Essa questão. O Reginaldo também conosco, Reginaldo Xará, sempre aqui nos auxiliando, nos acompanhando. Ele agora que trouxe também a esposa para cá, não é só mais o Raul, agora também a esposa, né? Acompanha conosco também o Pinga Fogo. Ele diz aqui, pergunta para o Jorge como a doutrina espírita nos orienta sobre doação de órgãos. Já ouvi um depoimento dele sobre esse assunto e gostaria que ele comentasse para nós. Chico Xavier, quando participou do Pinga Fogo lá na década de 70, na antiga TV Tupi, foi perguntado a respeito dessa questão sobre a doação de órgãos. Ele disse que se trata de um gesto de caridade extremamente humano, incrível, porque você acaba cedendo uma parte do seu corpo em benefício daquela criatura que muitas das vezes está com seus dias aqui na Terra contados. Volto novamente a repetir o meu exemplo para aqueles que eventualmente não sabem da nossa história, não digo exemplo, mas a nossa história, em que a minha filha mais nova, hoje está com 17 anos, a Naira Alves Salomão, ela foi diagnosticada já no 4º mês de gestação. Na gestação? Gestação, através do ultrassom gestacional. No 4º mês, por isso aí, olhem as mulheres a importância de fazerem esses ultrassons, que são formidáveis para detectar qualquer problema e já se preparar para uma futura situação de ajuda médica. Então, no 4º mês gestacional, nós tivemos a notícia via ultrassom que ela iria nascer com problemas renais seríssimos, porque os médicos estavam vendo ali má formação dos 2 rins, ureteres, bexiga e uretra. E não deu noutra. Encurtando toda uma longa história, no ano de 2010, isso foi dia 22 de setembro do ano de 2010, nós fizemos a cirurgia no abençoado Hospital de Botucatu. Vai fazer 10 anos esse ano. 10 anos, vai fazer agora dia 22 de setembro, 10 anos que ela fez essa cirurgia. Cirurgia essa que permitiu que eu doasse o meu rim esquerdo para ela, que até hoje está lá no organismo dela, realizando as funções que os rins dela não realizavam. De modo que eu só posso dizer para você, nosso amigo, que, como disse o nosso abençoado Chico Xavier,
que o ato de doar os órgãos é um ato de extrema fraternidade cristã, de benevolência humana para com o nosso próximo que sofre aí as agruras, seja numa máquina de hemodiálise, numa fila de transplante, e todo o bem que nós pudermos fazer para o nosso próximo, inclusive usando, por exemplo, parte de nosso corpo, e às vezes, quando, por exemplo, é importante tangenciarmos esse assunto, que deixemos nossos parentes avisados do nosso desejo último de eventualmente sairmos dessa terra e nos colocarmos na condição de doadores de órgãos, porque os nossos órgãos, obviamente, não serão utilizados se deixar aí passar por um processo de decomposição, quando poderia servir para a manutenção da vida de pessoas que precisam viver. Então é um gesto de caridade, é um gesto abençoado por Deus, porque mostra aí a grande caridade, a grande fraternidade, o desprendimento de nossa parte em relação àqueles que estão padecendo aí as agruras diante da insuficiência de um órgão que não está atendendo às suas necessidades. Então, quem tiver essa ideia, eu só amplifico esse desejo de se constituírem doadores e, repito, avise os parentes em casa, olha, se acontecer alguma coisa comigo, como eu já avisei minhas filhas, se acontecer alguma coisa comigo e o meu corpo estiver em condições, pode doar tudo. Não quero levar nada. Reginaldo, até nisso Deus é tão grandioso que muitos dos órgãos que temos podemos doar ainda em vida e conviver paralelamente, juntamente, sem ter a grande necessidade dele e salvando uma vida e conviver paralelamente com aquela pessoa que recebeu, né? Não tenho dúvida. Eu lembro de uma ação que você falando nisso, minha filha, ela foi ao hospital comigo, né, e ela estava conversando com uma senhora que estava ali ao lado, enquanto eu resolvi algumas ações, ela continuou conversando com a senhora. Ficou, conversou. Quando eu saí para ir embora do hospital com ela, ela falou, pai, eu quero doar meu rim para o marido daquela senhora. Que lindo, né? Que graça. Eu falei, filha, você sabe o que você está falando, né? É uma situação, né? Como você faria isso? Eu senti e queria pensar um pouco nisso. Olha só. Né? Que idade que ela tem, Reginaldo? Essa é minha filha do meio, ela tem hoje 21 anos. 21. Né? Entendeu? Mas ela chegou e falou assim, eu senti isso e queria fazer, né? Falei, filha, isso é uma bênção, mas assim, você tem que entender o processo como que é, né? Não é uma coisa você chegar, tem que ver se é compatível, tem que ter tudo tipo, abre uma gaveta e pega, né? Não é um... Né? Mas assim... Tem todo um processo. Mas só dela, a ação, manifestar isso daí, pra mim foi tão lindo, porque primeiro, ela não conhecia a pessoa. Olha só. A caridade, então, está mais intensificada quando você faz a quem você não conhece. Ela não conhecia, nem chegou a conhecer o marido da pessoa. Interessante. Só no fato dela ouvir a situação do que o marido estava passando em hemodiálise e todo o processo, ela sentiu aquilo no coração dela. Então, eu acho que assim, nós temos um pouco disso, né? Voltamos, né? O egoísmo às vezes nos prende para não termos atitudes. É, né? Verdade, com certeza. Mas parabéns, ela teve aí um insight... bonito, lindo, fraterno, inclusive, né? Inclusive para pessoas fora do círculo familiar, de amizade dela, que estava conhecendo naquele momento. Exatamente. Parabéns, isso aí é desprendimento. E você fala, né, tanta coisa também, você também teve um desprendimento muito grande, né? Porque não é uma atitude, uma ação fácil de se fazer. Né? E aí, acho que a sua ação, a forma que você fez, né... poucos fariam, né? Agora, só uma parte. A minha filha, antes da doação de rim, ela tinha, na época, 7 anos de idade, Reginaldo e Theo. Era um grude comigo, Reginaldo e Theo. Um grude. Papai pra cá, papai pra lá, que era o seu colo, que era um beijo, tal, etc. Quando fez o transplante de rim, quando recebeu o rim, tava lá funcionando, depois não quis mais saber do pai, não. Já entregou a parte que precisava. Já peguei meu doce. O nefrologista que cuida da gente, cuida dela, tal, etc. Quando a gente falou isso, ele deu bastante risada e falou assim, bom, ela só estava com interesse no seu rim, uma vez recebido, tchau, papai. De brincar, não tem essa parte, mas é importante, né? Ela sabe o valor que isso tem. Ela sabe isso. Com certeza, não tem dúvida, uma brincadeira. Exatamente. Jorge, mais uma pergunta do Eliseu aqui. Ele diz aqui, por que o desencarne de uma criança, ao chegar ao mundo dos espíritos, ela ainda continua uma criança? O espírito tem alguma necessidade de continuar criança? E a criança que desencarnar em terna idade, ela ainda é completa? Eu já fiz essa pergunta para você, né? Acho que eu já fiz a completista, agora, né? Da criança é interessante. Falando do suicídio, não. A outra foi suicídio. Então, mas da criança, então, existe essa... Continua nessa idade? Continua na mesma idade? Como que é esse processo? Uma pergunta bastante interessante, Eliseu, Reginaldo, enfim. Porque naquela obra de Elias Barbosa, intitulada Vitória, nós vamos ver ali uma criança de 8 anos de idade que desencarnou em consequência de um acidente em casa, o incêndio. Ela desencarnou. Passado um tempo, os pais procuraram Chico Xavier e ela psicografou
com 8 anos de idade, uma comunicação de uma criança, portanto, explicando como que foi o processo de desenlace, o processo de estabilização dela no além, no mundo espiritual. E, curiosamente, ela foi dando mensagens que foi tendo, assim, ao longo do tempo que foi transcorrendo, ela foi informando por conta que era uma dúvida dos pais. Tipo assim, os pais ficaram naquela dúvida. Ele desencarnou com 8 anos de idade. Se passar 2, 3 anos depois do desencarne dele, vai continuar com 8 anos ou vai continuar com 10 ou com 11? E o espírito da criança responde, respondendo essa dúvida de vocês, papai e mamãe, quando eu desencarnei eu tinha 8 anos de idade. Hoje, passado 2, 3 anos, eu estou com 11 anos de idade. Aqui nós crescemos. E aí, Eliseu, você vai encontrar, eu estava tentando buscar aqui na memória, salvo engano, aquela obra de André Luiz intitulada Entre a Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu, que ele explica da necessidade, sim, para espíritos que estão dentro de uma certa linha de evolução não muito aí amplificada, quando desencarnam enquanto crianças, terem que passar o processo infantil ali no mundo espiritual e vão desenvolvendo como se na Terra estivessem. Se desencarna com 12, daqui um ano vai estar com 13. Daqui 2 anos vai estar com 14, com 15, com 16, com 17, com 18, com 19, etc e tal. É uma necessidade daquele espírito, porque ele ainda está com a sua mente num processo ainda de desenvolvimento ainda muito pequeno, muito precário. Então, para isso aí é necessário. Todavia, para espíritos que já têm um determinado domínio no campo do conhecimento e das formas, ele desencarnou criança. Do outro lado, se tiver uma evolução para tanto, aí a questão definidora é a evolução do espírito. Se ele desencarna com 8 anos aqui, mas é um espírito que tem uma certa evolução, um certo conhecimento, do outro lado se torna adulto. Olha isso, né? Está explicado nessa obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Ele explica que para determinadas categorias, a maioria das vezes, é preciso que o espírito passe por um processo de desenvolvimento do outro lado, no além. Mas para outras categorias de espíritos que já têm um certo conhecimento, um certo domínio aí, ele desencarna hoje com seus 10 anos aqui na Terra, do outro lado ele já se torna adulto novamente, porque não há necessidade dele passar por um processo, digamos assim, de evolução morfológica, digamos assim, do seu ser para tornar-se adulto do outro lado da vida. Ana Maria de Lençóis Paulista pergunta, Jorge, o maior pecado de um encarnado porque ele possa fazer é mentir em nome de Deus? Olá, Ana Maria. Obrigado pela sua constante participação, amiga. Não existe, assim, um pecado maior e um pecado maior, porque o pecado é sempre pecado. Porque numa situação dessa, a mentira, a hipocrisia, dependendo das consequências que essa mentira provocar na vida de alguém em nossas vidas, ela vai ter aí um grau de reprovação maior ou menor. Mas nós podemos dizer assim, não existe um pecado maior do que o outro, porque o pecado é sempre pecado. Porque disse Jesus certa feita para os seus apóstolos o seguinte, quem comete o pecado se torna escravo do pecado. E ele não diz quem comete pecado A, B, C vai ter mais ou menos responsabilidade. Mas ele diz que o pecado é uma única situação, uma situação de contrariedade à vontade de Deus. E toda situação de contrariedade à vontade de Deus é um pecado e, como tal, vai sofrer aí a sua reprovação. Obviamente, dependendo da forma como nós nos utilizarmos desse pecado, desse erro, e esse erro gerar vamos dizer assim, uma repercussão maior na vida de alguém, aí vai ser, aí a reprovação vai ser maior, não exatamente por causa do pecado em si, mas por causa da forma como nós nos utilizamos daquele erro nosso para prejudicar alguém, por exemplo. A Francisca de Botucatu, não, primeiro a Regina Souza. Por que os pais abandonam os primeiros filhos para viverem com outros que vieram depois e ainda acham normal? Como é que é a pergunta? Por que os pais abandonam, né, os primeiros filhos para viverem com os outros que vieram depois e ainda acham normal? Seria, por exemplo, num segundo relacionamento? Então, ficou bem amplo, né? A partir dessa premissa aí. Então, é alguém que foi casado ou não, teve um relacionamento, esse relacionamento teve uma criança, um filho, tá, etc. Não deu certo, saiu dessa família aqui, partiu para uma outra que já tinha filhos ali da sua companheira, do seu companheiro, que tornaram-se enteados e passou, tipo assim, a dar mais valor para esses filhos aqui do que para o filho biológico da primeira família.
Partindo dessa premissa aí. Aí nós podemos responder com Jesus quando Pedro perguntou para Jesus: Mestre, por que é lícito ao homem dar carta de divórcio à sua mulher? Aí Jesus respondeu: por causa da dureza do coração de vocês. Então nós podemos dizer que se um pai ou uma mãe age dessa forma em relação à sua prole anterior, inclusive abandonando-a, e lá no meu escritório eu vejo muito disso, Reginaldo, muito triste. Abandonando ela e favorecendo uma outra família, a pessoa comete uma falta extremamente grave. E aí mostra uma questão de caráter, uma questão de mal, inclusive. Uma conduta altamente reprovável, seja pela nossa legislação, porque se trata de um abandono afetivo, que é muito grave, inclusive, dentro do nosso direito. Além de, às vezes, um abandono material, porque o pai não paga pensão. Tem um abandono efetivo. Tem um abandono efetivo que é extremamente grave e gera repercussões psicológicas negativas na mente dessa criança, dessa pessoa, desse filho aí. Então, ele está criando o quê? Karma. Karmas serão situações que transformar-se-ão em futuras existências para essa criatura em problemas, em complexos, em conflitos, em situações difíceis, não tenha dúvida. Próximo, então, a Francisca, agora de Botucatu. Perdoar, ajudar a melhorar nossa saúde física é uma forma geral? Olá, Francisco, um abraço para você, amiga. O Dr. Adib Jatene, que foi ministro da Saúde no governo FHC, foi um grande cardiologista que nós tivemos aqui no nosso país. Ele disse certa feita que a raiva, a ira, o ódio, ele gera repercussões cardiovasculares tenebrosas, que fomenta, que produz inclusive infartos do miocárdio violentos e até fatais. Aí ele disse que o perdão, o amor, a bondade, enfim, é como se fosse um remédio para o coração, para as artérias. Aí quando ele disse certa feita, ame, perdoe, porque isso aí vai fazer um bem enorme para o seu coração. Então são as chamadas doenças psicossomáticas, doenças que muitas das vezes são geradas por conta de desequilíbrios que nós trazemos em nossa mente que vão repercutir em nossos órgãos, porque os nossos órgãos estão umbilicalmente ligados à nossa mente e tudo que nós projetamos de nossa mente vai necessariamente desembocar em nossos órgãos. Principalmente os mais vulneráveis, dos quais eventualmente somos portadores. Então temos que tomar muito cuidado, porque o amor, ele traz bem-estar físico, espiritual e mental. Agora o ódio, ele só traz prejuízos mental, psicológico, inclusive biológico, orgânico. Então, ficou a dica aí, né? A Ana Maria tem mais uma questão para você. Ela diz assim, ó, existe religiões ou religião, né, que proíbe a doação de órgãos, assim como doação de sangue, como são recebidos aí na espiritualidade? Vamos tomar por base, Ana Maria, nas nossas reuniões mediúnicas. Nós vimos ali, inclusive, criaturas que, quando estavam aqui na Terra, foram ludibriadas, iludidas por tal ou qual líder religioso que dizia isso ou que dizia aquilo. Quando chegaram do outro lado, vislumbraram uma situação totalmente diferente daquela e, através da mediunidade, manifestaram uma raiva muito grande daqueles seus orientadores religiosos, digamos assim, por terem tirado delas a oportunidade, muitas das vezes, de enxergar um palmo diante do nariz. Ou seja, elas foram iludidas, enganadas. E quando chegaram do outro lado, viram que aquilo estava tudo errado. Claro que aí estou mencionando uma figura que criou na mente dos seus adeptos essa obliteração, essa dificultação ao acesso à verdade. Mas agora, se temos, por exemplo, um sistema religioso que cria esses tipos de restrição, chegando do outro lado, esse espírito vai ter aí um impacto, uma frustração muito grande de ter vivido anos e anos a fio com aquela ideia tão assim egóica, porque isso é egoísmo. Por exemplo, você vê um filho que está precisando de sangue, porque teve um processo hemorrágico na mesa de cirurgia, porque teve um acidente, alguma coisa, e por conta de um princípio religioso, você negar a transfusão de sangue ao seu filho, isso é muito grave, isso é muito sério. E do outro lado, a pessoa, quando vê essas ideias não muito aí lógicas, ela vai ver que a lógica é muito outra, além de uma lógica meramente voltada à questão do sangue, à questão de um órgão, tá, etc., ela vai ver que ela fracassou, que ela falhou em adotar aquelas ideias. E isso vai trazer uma frustração muito grande para aquela criatura, não tenha dúvida.
Vamos lá, questões sendo respondidas aqui, mais uma do Eliseu, e é para a gente já finalizar o programa de hoje. Ele pergunta aqui, Jorge, a evolução dos seres e do planeta, vemos que os animais quase falam conosco. Somos nós, homens, que estamos nos sensibilizando, ou os animais estão evoluindo no planeta Terra? Poderíamos dizer os dois, porque hoje nós ganhamos um processo de desenvolvimento jurídico em nossa legislação, que inclusive tutela, protege os nossos animais, coisa que alguns anos atrás não se via. Judiava-se de um animal e ninguém sofria qualquer consequência com isso. Hoje as leis são inclusive até muito severas e assim deve ser e assim deve continuar. Então houve sim um desenvolvimento da nossa capacidade de sentimentalidade em relação aos nossos irmãos os animais. E também em relação aos nossos irmãos animais, eles são seres que estão vindo numa continuidade de vidas, que estão passando por fieiras existenciais contínuas e constantes, num ritmo constante, e estão desenvolvendo, sim, estão se tornando mais inteligentes, mais próximos aí da dimensão sob o aspecto emocional que nós temos aí, não tenha dúvida, isso é inevitável. É um desenvolvimento de ambos os lados, tanto os nossos irmãos, os animais, quanto um desenvolvimento nosso também. Perfeitamente. Quanto ao aprendizado na tarde de hoje, né, nessas 2 horas que aqui estivemos, já vamos encerrando, mas foi um aprendizado. E Jorge, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. O Jorge vai voltar, o Jorge Fernandes, não, Jorge Salomão, tá? Vai voltar para estar conosco aqui neste momento tão importante, dessas discussões importantes aí. Agradeço ao Reginaldo, agradeço ao Theo, agradeço a todos vocês que nos deram o prazer da sua audiência, e só deixando aí bem claro que não sou professor. Tenho as minhas falhas, as minhas deficiências, as minhas dificuldades. Nós estamos aí aos poucos aprendendo uns com os outros. Aprendo com o Reginaldo, aprendo com o Theo e aprendo com todos vocês. Então, não tenho essa pretensão jamais de me colocar na condição de um professor, e sim na condição de um aluno que ainda tem aí lições de repetência para realizar. Sempre estamos aqui aprendendo a aprender, né? Exatamente, aprendendo a aprender. Interessante. Né? Gostei. Isso, né? Theo Oliveira. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sérgio. Também o Jonatas, que vez ou outra está aí na retaguarda nos ajudando. E obrigado você que nos acompanhou nessa tarde. Hoje o Sidney não esteve aqui, mas mais uma vez o Jorge se dispõe a nos ajudar e a passar essa tarde conosco e nos ajudando, como diz o Reginaldo, a aprender novamente, porque quem descobre a doutrina espírita começa a aprender novamente, né, Jorge? Porque com certeza, as coisas clareiam de uma certa maneira, não só a doutrina espírita, como diz o Cid, a gente tem que falar de todas. Quando você descobre realmente Deus, Jesus, os bons espíritos em alguma situação, você realmente abre os seus olhos e começa a, sem querer fazer nenhuma relação, tá, Reginaldo? Começa a enxergar bem melhor. Tá certo. O que a gente aprende na nossa vida é algo muito importante, né? Por exemplo, a gente percebe que quanto mais a gente aprende, a gente percebe que não sabe nada, né? Então, esse é o processo nosso, né? De entendimento e de perceber que aqueles que aprenderam mais nos trazem informações para que a gente também nos capacite, né? Com certeza. Então, e assim nós vamos seguindo a nossa estrada. E vamos agradecer a você mais uma vez que esteve conosco no programa de hoje. Eu te agradeço por ter aí disponibilizado o seu tempo para ouvir, para aprender a aprender. Agora você que aprendeu um pouco mais vai também ensinar o outro para que possa aprender, e assim na nossa etapa da vida nós vamos aprendendo. E agradecemos mais uma vez, mais um minutinho só para a gente agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade. Mestre querido, nesta tarde mais uma vez o senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E esse aprendizado seja para que possamos evoluir, a que possamos nos limpar, a que possamos tirar o peso exato de todas as cargas que carregamos. Se hoje ainda não foi possível, esperamos que tenhamos a oportunidade de fazê-lo. Jorge citou questões importantes hoje. Vamos perdoar, vamos conversar, vamos dialogar, pois amanhã pode não ter tempo para que você faça essa ação tão importante. Então olhe para o seu lado, perceba se tem alguém que você precisa apertar as mãos. Difícil ainda, né, neste momento, mas da sua família você pode. Você está convivendo com ela, aí um abraço ainda é possível dentro da própria família. Lá fora, você pode conversar, você pode ligar, você pode usar a tecnologia para dizer, olha, me perdoe, a hora que terminar toda essa pandemia eu vou te dar um abraço. Então, é isso que precisamos mais, entendimento para compreender mais. O programa de hoje fica com essa mensagem especial, que o mestre possa
orientar-nos cada vez mais. Hoje ele nos orientou para que possamos ter mais complacência, olhar para o outro de uma forma diferente e agradecer pela existência dele, elogiá-lo, também possamos pedir perdão, ainda que o perdão dele não venha, mas o seu foi para ele, é o que mais importa. Obrigado, mestre. Até sexta-feira que vem. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.